Tertúlia. Minha gente, boa tarde para todos. Hoje é relatividade dentro da intrafisicologia, que é a qualidade da realidade relativa, levando a verdade relativa de ponta. Isso é da verponologia. A partir do ponto de vista epistemológico relativístico, que é da epistemologia, afirmando a relatividade do conhecimento humano, que é da holocogniciologia, da incognoscibilidade do absoluto, que é dentro do universo da mateologia, e da verdade relativa, que é o chamado relativismo, em razão de fatores aleatórios, que é a sincronologia, e ou subjetivos, que é a intraconscienciologia, inerentes ao processo autocognitivo, que é a autoapreensiologia. Nós estamos vendo aqui que essa definologia tem um máximo, tá certo? A relatividade cultural, os graus de relatividade, a relatividade das opiniões alheias, o relativismo jurídico, as fraquezas da razão humana, a falibilidade dos sentidos somáticos, a condição efêmera das realidades intrafísicas, a consciência intrafísica consim se manifesta através do corpo animal, soma. A não recuperação dos cosmáticos afetando a maioria das pessoas. Os autorregressismos da consciência. O surto psicótico. A tentativa de suicídio. O idiotismo cultural. O princípio da descrença. A verdade relativa podendo ser inquestionável e prioritária. Nós temos aí a série de logias. E tem também a paradoxologia, onde tem 20 afirmações basicamente paradoxais em linhas diversas do conhecimento humano. E no fim, nós chamamos atenção para essa paradoxologia. A relatividade das realidades intrafísicas exige ser pesquisada profundamente a fim de a consciência aprender a priorizar com inteligência as autopensionizações essenciais à autoevolução. A relatividade das realidades intrafísicas afeta você e a ProEx? Por qual razão? Enquanto vocês estão aí fazendo a leitura, nós vamos responder algumas perguntas que estão aqui. Na exemplologia, o senhor fala sobre a irrenunciabilidade social, etc, etc. O reconhecimento meu não é o meu de um evoluciólogo. Por exemplo, como ampliar esse reconhecimento das consequências? Primeira coisa, vamos estudar, fazer experimentos, cada qual deve alcançar e empregar o seu máximo de autodiscernimento. Não adianta pensar que é apenas uma infraestrutura ou abaixo pode track. Sempre a pessoa sabe alguma coisa. O senhor conhece o trabalho do ufólogo Paulo Fernando Cronenberger. É sério que há de verdade misticismo nessa ilha. Olha, a ufologia para mim ainda está engatinhando. Vamos estudar. Viva o princípio da descrença em primeiro lugar. O aumento do dicionário analógico cerebral leva a pessoa a ter mais sincronicidade na vida dela, no sentido de que aprendendo a pensar analogicamente com as palavras, aprende a fazer o mesmo com os fatos da vida dela, está certo? Olha, sincronicidade não é bem isso. O dicionário analógico cerebral, antes de mais nada, ele aumenta as associações de pensamentos. Se aumenta a associação de pensênicos, tudo mais pode ser enriquecido dentro da vida e das manifestações pensênicas da pessoa. A renúncia dos direitos da personalidade é viável? Depende. Vamos estudar cada caso. Às vezes, tudo é possível. Na caracterologia, afirma que ninguém pode cosmoeticamente renunciar à própria vida humana ou cometer suicídio ou deserção. Daí nasce a valorização da função do soma. Pergunta. E quanto àquelas consignas que, por estrito cumprimento do dever legal, bombeiro, por exemplo, para salvar a vida de outro, sacrifica a própria vida? Pode-se afirmar que agiu cosmoeticamente? Depende. Se ele cavou o suicídio, ele errou. Tudo a gente tem que pensar. Em sua análise, Paulo Freire contribui para a reflexão educativa do futuro da escola conscienciológica? Perante os conceitos e pressupostos da sua teoria são coerentes a ela? Ora, ele era ainda muito esquerdista em certas coisas, havia muita politização dentro do processo da reeducação.
Há várias práticas válidas, no entanto, geradas por esse grande professor. Vamos estudar e ver o que a gente faz. Professor Valdo, Sim. na fatologia, segunda linha, o senhor poderia ampliar um pouco o relativismo jurídico? O relativismo jurídico é o seguinte: nós temos que lembrar que a jurisprudência busca, anseia ou tem a pretensão de alcançar um processo de justiça, de uma equidade, um processo de menos erro. Mas nós temos que lembrar que quem determina isso, quem dá o veredito final, uma opção de coisa, é uma pessoa humana que tem dor de barriga, tem dor de cabeça, que às vezes o fígado não está bom, é uma pessoa que às vezes está com uma crise interna muito grande. Vocês sabem, existe uma porção de magistrados que estão na cadeia. Por quê? Por simples roubo, igual qualquer ladrão, igual qualquer larápio. Então, o processo há um relativismo jurídico muito sério a partir das personalidades jurídicas. Personalidade jurídica que eu estou falando não é a personalidade a empresa, mas a pessoa física jurídica. Então, isso tudo é muito sério. Entende? A personalidade. Tem lógica isso? Na fatologia também, na penúltima linha, tem o idiotismo cultural. Queria saber a relatividade no contexto do idiotismo cultural. O idiotismo cultural, por exemplo, você está estudando alguma coisa ou fazendo uma pesquisa muito séria em alguma linha de conhecimento. Primeira coisa, você tem que fazer um levantamento ali dentro para ver o que tem de idiotismo cultural para você se afastar disso. Porque senão você vai chover no molhado e vai perder tempo. Há idiotismos culturais que são arraigados dentro da cultura e principalmente do nacionalismo ou da cidadania das pessoas. Então, e outra coisa, toda cultura tem idiotismo. Isso é inevitável, isso faz parte da imperfectibilidade humana. Então, para isso, nós temos que pensar que aquilo que você está fazendo, às vezes, para você tem tanto valor, vai bater de frente com, vamos dizer assim, um colapso praticamente frontal com o idiotismo cultural, não vai adiantar nada. Você está chovendo molhado, falando vazia, tirando pedras aos porcos. Então, veja a relatividade do processo. Não adianta nada. Então, o que eu vejo é o seguinte: a gente tem que ter o pré-requisito do estudo adrede, anterior, antecipar os conhecimentos e ver a viabilidade. Essa viabilidade não é só econômico-financeira, mas social, emocional, intelectual, educacional, enfim, pedagógica, de modo geral. E isso, às vezes, na sociedade humana é extremamente difícil. Por isso que eu coloco aí o idiotismo cultural. Por isso tem logo em seguida o princípio da descrença. A verdade relativa podendo ser inquestionável e prioritária. Ela pode ser. Mas veja, vai ter muitas vozes contra, como sempre. Isso faz parte. Mas, no fim, a caravana passa e os cães continuam a latir. Faz parte do serviço. Na parte o megapensene, o primeiro megapensene, a relatividade explica um absoluto. Você fala na definologia que existe o absoluto é incognoscível. Né? Pois é. Mas agora, você esquece o absoluto e pensa na relatividade. A relatividade existe, o absoluto não. De qualquer forma, eu não... Por isso, a relatividade explica os absolutos. Eu não entendi por que elas explicam. Por quê? Presta atenção. Vamos agora pensar. Alino, presta atenção. Não existe absoluto, tá certo? Tudo que se fala de absoluto é dogmática e é ilusão, e etc. É aquela pessoa que não tem os dois pés em cima da rocha e o mental soma no colo. Então, veja. A relatividade, você admite que existe, não existe? Existe. Então, é totalmente antagônica, é antipodia. Então, se existe a relatividade, ela liquida com o absolutismo. O que você acha? Quis dizer isso. É uma lógica danada isso aí. Não adianta não ver que não tem. Eu não estou nem perguntando. Não estou contestando, é que eu não entendi. Não, eu estou falando, eu sei. Você sempre fala, ó, até o ano 3000 nós sabemos que você não está contestando. Não preciso falar isso mais. Todo dia ele repete quando isso. eu estiver contestando, eu vou falar que aqui eu não entendi. Certo, e não entendi. Mas agora o processo todo aí é esse. Às vezes eu contesto, sim. Agora tem outro. Sim. Quando você contestar, você fala, bate na mesa. Contestando. Vai ser bom para a gente registrar. É um direito da... Direito democrático. A metodologia, o número 14
da página 153, Tudo tem de ter método, pois até o método sem método já é método. O que tu achas? Chato, né? Eu estou usando a sua Agora, filosofia, isso né? eu achei Estou interessante. usando os idiotismos dos sofistas. Agora é o Tá seguinte, certo? que eu sempre falo que Estou falando a linguagem dele, ele pegou logo, pegou Não, nele. isso aqui é mais porque eu gostei, que eu sempre falo que a antilógica também é lógica. E Olha, aí- tem mais lógica nisso aí. É bom você olhar. É bom olhar que tem outras coisas. Aqui, ó. Refutaciologia. Todo questionamento já é, por definição, questionável. Ah, O isso, que tu achas? Isso. Esse aí é pior. isso com certeza. Aí, ó, um está explicando o outro. E viva a filosofia. Agora eu gostei muito dessa paradoxologia, que isso aí tem muito a ver comigo. Pois é, conosco, você lembra que eu comigo falei, também. olha, eu chamo atenção para a paradoxologia, que é o ponto da argumentologia mais séria que tem. Pode falar, Roberto. Na definição, você comenta sobre fatores aleatórios, né, ao final da definição, na terceira linha. Então, como é que é essa relação, como é que você analisa essa relação Nós com a nunca vivemos sincronicidade? sozinhos. A gente vive com companhias. Isso. Quando tem companhias, tudo fica aleatório. Por mais que você pense sozinho, você está pensando no meio de um grupo. Então a evolução é isso. Por isso que eu falo, o egoísmo é uma das coisas mais burraldas, burrildas e burroides que existe. Que a pessoa não pode ter uma torre de marfim, é impossível. Ela tem testemunho o tempo todo, e ela está sempre em torno de si. Uma outra que é uma bobagem enorme, que a psicologia às vezes tira muito partido dessa besteira, mas tira a favor dela. É a solidão. Não existe solidão. Autismo, por exemplo. Autismo, a rigor, não existe. A pessoa está fechada em si, mas está cheio de gente em torno. E às vezes o próprio autista está assediado. Hétero assediado. Então veja, tudo é relativo. Olha a relatividade. Como é que você estabelece a relação com sincronicidade aí? A sincronicidade fatores, ela é a muito que grau- vasta, complexa e sofisticada. Muito difícil. Que grau de Então, aleatoriedade tem? a aleatoriedade tem, Nessa- porque você está pensando desse tamanho, no meio de milhares de pessoas que estão pensando muito mais. Aquilo enfoca, engole, sufoca você. A sincronicidade, ela pega os mil, não vai pegar você. Não aqui. É muito difícil uma sincronicidade, que é um processo coletivo, grupal, que vem pontualmente, igual railês em cima de você e abençoa você. Não existe isso. Para isso é necessário que você faça o acesso. A evocação tem que ser sua. Por exemplo, você não vai ter 3 centrais extrafísicas de interassistencialidade só a seu favor. Ela está atendendo milhares. Agora, tem que acessar aquilo. Não adianta você ter só o seu telefone vermelho. Precisa de você ter mérito. Fazer a ligação. E outra coisa, primeiro cai a ficha, que é ter mérito. Depois faz a ligação. Agora, a gente pode considerar que a aleatoriedade, do ponto de vista geral, é uma ignorância nossa, a partir do princípio. Nem tanto. Na maioria dos Não casos. tanto. Às vezes é. É, A maioria é ignorância é. mesmo. Aleatoriedade é. É igualzinho impossível. Impossível, a maioria é um processo de ignorância. Por exemplo, para a gatinha lá em casa, tem muito mais coisa impossível do que para você, do que para mim. O que você acha? Você sabe até abrir cofre? A gatinha? No máximo que ela sabe abrir uma porta. Quando ela fica em pé, ou pula. E faz assim. Professor, na fatologia, na 4ª linha, gostaria que o senhor explicasse esse modus operandi, essa sequência. A não recuperação dos cões magnos afetando a maioria das pessoas, essa continuidade até chegar à tentativa do suicídio. Gostaria que o senhor pudesse desdobrar isso numa metodologia à luz da multidimensionalidade. Poderia? Aqui, a não recuperação dos cons magnos. Porque vai uma sequência, é um contínuo, né? Escuta, as pessoas aqui, elas não estão no seu máximo de lucidez, tá certo? Uhum. Por quê? Você entrou aqui, primeira coisa, você tem uma coartação e tem a sua consciência exprimida. E chama afunilamento da autoconsciencialidade.
Por isso tem aquela fase lá, a vida fetal. Mas olha, tem gente que já passou até da pós-adolescência, lá dos 26 anos, e ainda está continua subordinada ou jungida ou subjugada pelo processo da própria matéria. Então veja, nós temos que pensar que a nossa consciência é superior à matéria, para a gente ter mais recuperação da nossa realidade como consciência. Mas o que eu queria entender, professor, como vai desaguar no suicídio? No caso, essa sequência. Olha só, porque a não recuperação tem um dos surto consumos, igual esse psicótico dos que deságua no autorregressivos da suicídio. consciência. A hora que ela tem esses autorregressivos, por exemplo, há um monte de gente que tem problema da adolescência, de tudo quanto é jeito. Uma boa parte das doenças, por exemplo, psiquiátricas, surgem até os 18 anos. Pelo menos assim, as primeiras tintas, a Eu primeira sei situação. como surge, mas, Então, por exemplo, a gente agora, vê um o surto paciente... psicótico, ele é muito comum também com essa turma. Outra coisa, aqui a gente pode pôr, e as crises de depressão? Uma das Pois coisas mas mais seria comuns. não Aqui, resolução dos dentro da conflitos? CCC ainda tem muita gente com depressão. Depressão pequena, média, grande, todo jeito. Sim. Agora, depois é que vem a tentativa de suicídio, porque a maioria das tentativas de suicídio se diz respeito ao desencadeamento de uma depressão. É o nível de depressão que aconteceu ali. Sim, tudo levou isso aquilo. é metodologia. Mas eu queria saber, por exemplo, como esses conflitos, por exemplo, a gente vê bem um paciente A psicótico. pessoa vem como com ele assistente, recebe várias ela vozes, vem com como interagir com tudo heteroassediador que isso? descobre e identifica ela. Aquilo aumenta o processo de depressão dela, aumenta o problema todo que ela tem lá, da falta de recuperação dos cons. Então o que se faz? Ela começa a ter autorregressiva, ela começa a pensar naquilo, vem a nostomania, vem a moda retrô, é a pessoa que perdeu o poderio, o poder, que perdeu o autoritarismo, a autocracia, aquilo tudo vem. Ela então se sente abaixo de pó de traque, sem valor nenhum. Entendeu? Entendi. Porque Aí no o assediador caso- vem, domina o processo, amplia aquilo, aprofunda, é aquilo que se fala, escarifica mais ainda a ferida. Entendi Entende? que a recuperação dos cônjuges daria para ela uma clarificação de todas as informações que ela está recebendo simultaneamente. Como ela não tem essas informações e ela está recebendo tanto do intrafísico Ela não como do tem porque ela não quer, né? extrafísico, Ela não tem ela porque então ela bloqueia. entra nesse conflito, essa confusão, Pois é. né? Então, Então- veja, renascer é uma coisa perigosa. Perigosa. Se não É, tiver sobre recuperação tudo. de cônjuges. A vida né? humana é perigosíssima. Porque a não recuperação de cônjuges Entende? Ela é leva à loucura. perigosíssima. Está cheia de mataburros e armadilhas de todo lado. Entendi. Agora, a pior armadilha, sempre intraconsciencial, é aquilo que a pessoa Pois é. pensioniza. É o tipo, a qualidade, a condição. Qual é a estrutura e a natureza da sua pensenidade? Provaldo, Obrigada. qual seria o primeiro passo para uma pessoa que não tem acesso às ideias da Conscienciologia para ela sair da depressão? Seria ir trabalhar, ajudar os outros? Não. Hoje tem um negócio que é uma verdadeira terapia. Ainda ontem eu estava falando com a pessoa sobre isso. Exercício físico. Fazer bastante exercício físico. Dê para essa pessoa uma esteira aeróbica. Ontem eu andei na esteira aeróbica. 76 anos eu faço amanhã, andei 35 minutos. Saí de lá sem nenhum problema. Você viu? Eu estava andando hoje, você viu, entrando e saindo, não tem nada. 35 minutos, 5.1. E outra coisa, como o meu aparelho de som lá está alterado, por causa da umidade do banheiro, porque lá eu estou usando o banheiro, tudo, a umidade já pegou tudo, até os meus tênis, foi tudo por água abaixo. Agora então a gente tem que ver isso. E eu então fiz o negócio só pensando, 35 minutos só pensando. Não tinha música, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. Agora olhando fora. Por sinal, eu olhei até lá, está aparecendo umas frutinhas ou umas flores que eu ainda quero ver no jardim, que eu não sei o que é aquilo. Parece assim, ou tomate, ou uva, tudo amarelinho, uma beleza. Eu olhando pelo basculante. Né? Foi a única coisa que eu vi durante todos os 35 minutos. Qual é o link? Preciso fazer exercício Ok. físico para sair da depressão. É porque a pessoa começa a trabalhar com o corpo, ela então tira as bobagens, as depressões que ela pensa da emoção da cabeça dela. Ela começa a valorizar o corpo. E outra coisa, como ela desgasta mais, ela acaba com intoxicação. Porque toda depressão cria uma intoxicação muito grande.
Há pessoas com depressão que está tudo intoxicado. É aquela pessoa, por exemplo, que a gente pergunta para ela assim, você de vez em quando tem prurido na axila? Isso aí os médicos não perguntam. Isso aí quem pergunta sou eu, desde a época que eu comecei a estudar medicina. Não, é intoxicação. Se você começar a coçar debaixo do braço, no subaco, como diz o povo lá na minha terra, você está entendendo? É porque você está intoxicada. As glândulas sudoríparas não estão funcionando, os emunctórios estão parados, o processo todas as humores e outras coisas mais estão tudo parado. Então é necessário que a pessoa desintoxique através de transpirar. Lembra, a esteira aeróbica, em 10 minutos a pessoa pode transpirar aqui no deltoide. Ela começa a desintoxicar. Outra coisa, ela vai se sentir mais disposta. Porque uma pessoa que faz exercício desse jeito, ela não vai ficar ensimesmada. Ela sai, ela quer agir, quer ver o sol, entende? Então hoje eles recomendam, não sou só eu não, isso aí já é estudo até de medicina, da psiquiatria e outras coisas mais. O exercício físico para a pessoa deprimida é muito bom. Agora é duro, é a hora que chega numa pessoa deprimida que não pode nem andar. Aí não tem, né? Aí já pegou tarde o processo. Chegou tarde. Aí tem que usar outros recursos. Agora, o recurso é tudo mostrar para a pessoa o nível de inteligência que ela tem e os potenciais que ela tem em mãos e que ela não usa. Depressão, antes de mais nada, é também um sinal de burrice emocional enorme. É o comocionalismo violento, que eu acho. Terrível isso. E outra coisa, há pessoas deprimidas que você fala aí 20 anos em cima dela, mostrando toda a racionalidade para ela, não adianta nada. Ela não consegue superar aquilo por causa do autoassédio. A hora que ela vem com o autoassédio, vê os assediadores do passado, se você vive com ela, você bloqueia tudo. Você faz um encapsulamento e deixa, para você não entrar naquilo. Senão você está perdido. Eu já passei por isso. Até certo ponto, a pessoa também não gosta um pouco dessa situação? Ela goza, ela tem orgasmos ela volta com a e meia depressão. entrando nisso, ela... Principalmente para mostrar, porque aquilo que ela perdeu, ela não pode recuperar, então ela acha que ela está por cima. Ela quer voltar à torre de marfim. Agora, ó, uma boa parte desses, todos são possessivos. Há uma possessividade muito grande. É a pessoa que tem ciúme, ela tem insegurança por causa do ciúme, e há uma possessividade que ela não consegue alcançar do jeito que era. E outra coisa muito séria também, muito séria, é a pessoa que vê, ela não quer dar braço a torcer, mas vê que a outra pessoa é mais inteligente que ela, ou as outras são mais inteligentes, ela não admite isso. Dentro dela, ela sabe que é assim, ela jamais admite, e ela se revolta com isso. Tem muita gente deprimida por causa disso. Ela está basicamente dentro de um contexto egóico, presa em si próprio, né? Ela consegue atrair só o assediador. Agora, ó, para você que está perguntando sobre as técnicas, seria bom falar com o Leonardo para ele fazer o receituário dos verbetes. Eu já vou dar 2 para você. Consim multívola. Aquilo serve para o processo da depressão. Outra coisa, possessividade, também serve. É bom examinar, porque isso tudo tem relação. Você for examinar, a consim múltipla, por exemplo, tem detalhes ali violentos. É típico da pessoa que entra em depressão. Agora, o primeiro passo pensênico para ela sair desse ciclo vicioso pensênico, assim, qual seria o primeiro passo para essa... Higiene consciencial ao máximo. Agora, você pode, às vezes, falar com a pessoa durante 10 anos por isso. Ela não quer saber. Ela não se esforça. Por causa do autoassédio. Então, falta autocrítica, falta autoprioridade evolutiva, falta incorruptibilidade, porque a pessoa é corrupta. A maioria da pessoa que fica deprimida várias vezes, com vários episódios, sem parar aquele negócio todo, tudo tem autocorrupção, de algum modo. Por isso que os assediadores vêm e põem a canga. Que eles encontram ambiente para isso. Há um chamamento para isso, a favor deles. Autocorrupção. Falou em autocorrupção, eles deitam e rolam. É o máximo. Autocorrupção, autoengano, aqueles autos todos ali. Não, autocorrupção, toda autocorrupção é um autoengano. É a vida. Agora veja, é justamente a depressão, as crises de depressões, que podem levar para a tentativa de suicídio e ao suicídio propriamente dito. Agora, professor, o senhor comentou como ressex, por exemplo, o exercício físico. Ela pode começar a dar mais valor para o corpo. Outras questões que se comenta muito é a questão de ir para um pronto-socorro, ajudar a pessoa lá durante um final de semana de... Não, ela fazia assistência aos outros.
Ela pensar que existem outras pessoas piores do que ela, mas a maioria não admite isso. Mas ela tem que chegar num ponto que ela tem que admitir que os outros são em situação pior do que ela. Agora, veja, uma boa parte dos deprimidos são pessoas que têm tudo, não falta nada para elas. Tudo que eles querem, eles têm. Então é caso mesmo de falta de vergonha na cara. Valdo, uma frase que a gente sempre ouve nisso é assim, a pessoa, eu não consigo nem ajudar a mim mesmo, como é que eu vou ajudar os outros? Primeiro eu tenho que me ajudar. Isso aí é a pessoa que é egóica, né? Não tem jeito. É egoísmo total. Por favor, explique consim baratosférica. Quem é que quer explicar aí, por favor? Ô, Marcos, você não quer falar sobre isso? Para não ficar só eu falando aqui. O que é uma consim baratosférica? Quem é? Quem é especialista aqui é o nosso eminente. Né? Tem também o Adélio. Adélio, explica o que é a consim baratosférica. Vamos pedindo aí, ó. É um teletertuliano de alto nível. É uma tertuliana. Tem que ver se o meu conceito está claro também, né? Para isso está aqui o seu colega do Trio Barata. Trio Barata. O conceito que está reciclando o processo recente de baratosfera, mas ainda está muito conectada com esses resquícios. Quer dizer que ele é o embaixador da baratosfera. De certa forma, é um embaixador. Agora, a baratosfera é bom. O que é a baratosfera para você? É como se fosse uma comunidade, né? Infernosa. Infernenta. Não tem nada que ver com infernenta, presta atenção. Uma dimensão mais doentia, onde a consciência ainda está muito presa a seus contextos mais animalescos, mais primitivos, né? Mais egóicos. Ele está falando bonito e certo. Você está de acordo. Pois é. Então respondeu bem. A teoria da ressonância mórfica teria relação com a sincronicidade ou com o salto evolutivo? Olha, isso aí tudo tem que ser estudado. A única coisa que eu acho é o seguinte, nessa teoria e outras mais que andaram estudando, eles acham que o corpo humano se renova a 128 dias, a cada 128 dias. Agora, isso tudo tem que olhar. Agora, a sincronicidade, se você for olhar a ressonância, junto com o processo da genética e da paragenética, tudo tem sua razão de ser. Uma coisa puxa a outra. Outra coisa também, olha o problema da cronímica. O processo da cronologia e da paracronologia, da cronobiologia, influi demais nesse processo. De modo que isso tudo pode ter. Agora, salto evolutivo. Esse negócio de falar em salto evolutivo, isso é relativo. Porque as coisas, nada dá salto. Natura não facit saltos. Isso tudo é conversa fiada e é semântica. As coisas todas, as mutações que existem, são todas muito preparadas com o tempo. Então, isso, eu não admito que nada se faça por milagre assim, bonitinho de uma hora para outra. Se fez é porque tem algum mérito, é porque teve raiz, é porque a coisa começou há muito tempo. Agora, o que se passa? Muitas vezes as pessoas acham que houve um salto. Por quê? E houve uma mutação. Por quê? Ela desconhece a infraestrutura que levou aquilo. Mas agora, se nós formos estudar a convergência dos processos todos, tudo foi preparado. Gente, a maior prova que nós temos disso, aí com o passar do tempo, vocês vão chegar a essa conclusão. É o processo do desperto. É aquele cara que chega para mim e fala assim, Valdo, eu agora descobri que sou desperto, mas já faz uns 2 anos. E só agora que eu vi que eu sou. Quer dizer, oncotor, broncovinho, esse cara não está sabendo nada. Se isso acontece com a dispersidade, e outra coisa, era real. Eu mesmo examinei lá, não tinha bloqueio, não tinha nada, eu sentia as energias da pessoa, desperto. Tem muitos aí que são assim. Agora, é lógico que esse ainda não chegou no total, porque ele não está compreendendo o processo, nem teoricamente, certas coisas. Mas é desassediado permanente, dentro da situação, segundo ele. E outra coisa, não adianta nada o que você pensa, ou o que eu penso, o que você acha. Se ele acha que é assim, ele está certo. O problema é dele. Bora, se a pessoa sabe que ela está com defesa e ela tem confiança, autoconfiança, acabou. Não há dicionário nem enciclopédia para superar isso aí. Acabou. Então, isso é muito sério. O processo da dispersidade, então, é uma coisa séria para a gente estudar, então, o problema do salto evolutivo, que isso aí é mais um processo literário. Valdo, a penúltima linha da fatologia
A verdade relativa podendo ser inquestionável e prioritária. Sim. Como que algo relativo pode ser inquestionável? Por exemplo, olha, esse meu dedo aqui é relativo. Que aonde tem esse dedo, tem 6 bilhões de dedos, dependendo da dimensão. Mas eu digo para você, olha, esse meu dedo é muito bom. Ele tem me ajudado muito. A verdade é relativa. Inquestionável. E é minha. Não adianta vir o que você fala. Eu tenho usado esse dedo e tem dado resultado até o momento. Já faz mais de 70 anos. O que você acha? É a verdade. Agora, ó. Dá um exemplo. Venha para a caixa, você também. Por favor, um exemplo mais contundente. Mais do que esse? Mais do que esse? Não, assim, Por exemplo, então você quer um mais contundente? assim, Ok, eu vou te dar. Mais Eu amplo vou de te dar. ideias. A sexualidade é uma das coisas que mais provocam doença. O que você acha? Que mais provoca doença. É um monte de doença que parte da sexualidade que ninguém vê que é. O sexo oral tem criado um monte de doença que ninguém... Eles vão olhar só lá no fim, mas não olham o início, o que aconteceu. Hoje estão começando já a falar isso, até certas revistas aí populares já estão começando a falar que isso. Freud Eu estudo isso há décadas e o negócio é muito sério. Freud não estava tão errado. Não, mas o Freud também não chegou nessa, ele não chegou a entrar nesse detalhe, ele era muito teoricão, né, em certas coisas. Agora que a turma está entrando mais na parte prática. Ele era prático na questão do tabagismo, mas em outras coisas, não acho. Ele era muito teoricão, Freud. Agora, como teórico, ele era um grande cara, né? Ajudou muita gente, está ajudando ainda. Mas agora já está na decadência, né? Segundo as últimas pesquisas. Ele, o Marx, esses alemães todos estão se juntando. É tudo junto com Hitler, a turma da Gestapo, a turma do SS, estão tudo colocando a viola no saco. Né? Se é inquestionável alguma coisa, nesse caso... Para mim é inquestionável. Uma verdade Para relativa. você não me interessa. Aqui, não me interessa o que você acha. Mas ela pode... Isso é durante um período, mas não pode ser ad eterno. Paz. Ad eterno é não, difícil. num momento evolutivo. Tudo meu me interessa no momento durante evolutivo. Um momento, nesse momento evolutivo, aqui nesse contexto. Num período... Eu não respondo por nada que já passou e não respondo nada para daqui a um minuto. Num período eu concordo. Aqui, nesse momento evolutivo. Ad eterno paz, não. Paz. O Arlindo, quando falar agora, eu vou trazer uma bandeira branca e colocar a primeira bandeira branca. Depois, então, nós entramos. Tá certo? Triparada dura. Eu não sei se preciso fazer isso com a Adélia. A gente tem que perguntar depois. Eu não sei. Agora, assim é mais light, ele está mais light, agora está mais doce. Entendeu? Agora, veja, já não se faz mais Adélia como antigamente. Mas olha, Rosa, parece que você que é a dona do microfone. Aqui só fala quem é dono do microfone. Não, eu não sou dona, é porque eu estou cheia de interrogações. A depressão... É porque o senhor tocou numa coisa que o senhor sabe que eu estou pesquisando, né? A depressão, o senhor colocou falta de vergonha, tem a ver com o centro, ela quer ser, com si quer ser o centro das atenções, a causa primária vem ser a possessividade. Não é sempre não, mas a causa... Pois é, no caso, né, uma mãe de família que ela sempre foi atuante, com vários filhos, ela exerceu os dois papéis de mãe e pai. Não é meu caso, tá? Mãe e pai. Não, porque sempre as pessoas acham que eu estou citando a mim. Eu sou psicóloga. Então, Vai em frente. E ela, de repente, ela é vista pelos filhos como uma pessoa que ela assim, sempre extrovertida, que dá conta de tudo. Sim, agora você olhou os hormônios dela, o que aconteceu? Você olhou os hormônios? O senhor estava colocando então, isso, outra coisa, olhou o histórico familiar dela? Eu vou ver essa questão já do teve aquela madrinha, aquela avó, etc., que a hora que chegou aos 46 também, se atirou na frente do caminhão. Tudo isso tem que ter visto. Pois é, vou ver também a homeopatia também, como o senhor coloca aqui, intoxicação, a homeopatia desintoxica bastante, né, entendeu? Às vezes vale. Eu vou encaminhar ao meu homeopata, né? Agora o problema é colocar a pessoa fazendo exercício. Ela está fazendo caminhadas. Outra coisa, pergunta para ela se ela vai ao troninho todo dia. Isso é importantíssimo. Entende? Isso aí.
Tudo bem. Fazer o papel do médico de É família. o caminho. É o caminho. Tá bom, Tem que professor. ser. Muito obrigada. Tem que ser. Aqui, psicólogo não dá receita, mas ele pode perguntar tudo. Pergunta não ofende, desde que seja bem feito. E aí, por aí vai. Há uma série de considerações. Qual a relação da relatividade com o trabalho energético, boa intenção e a sincronicidade? Olha, relatividade, o trabalho energético, boa intenção e sincronicidade. Veja bem, tudo depende do nível de exteriorização da qualidade de energia da pessoa. Se ela tem boa intenção, a sincronicidade vai começar a acontecer através do amparador, um amparador de função do trabalho dela. Se ela começar a fazer isso, cedo ou tarde ela vai descobrir que vale a pena fazer a TENEPS. Então ela começa a executar as práticas diárias da TENEPS. Ela vai longe com isso. Então, a relatividade do trabalho energético é secundária no caso, porque preciso de ver o saldo da interassistencialidade da pessoa. O que ela faz com as energias? A energia tem que sair da gente para que o egão e o umbigão sejam aplacados. Então, vai sair em favor dos outros. A hora que sai, ajuda quem? Qual o resultado? O interesse é qual? Ninguém está esperando o retorno. Entende? A gente está querendo que a pessoa melhore, ou pelo menos colaborar para isso. Então a coisa muda. Então a relatividade aí no caso seria esse. Vamos trabalhar bastante para ampliar a qualificação das energias que nós exteriorizamos. Para isso é EV, arco voltaico, TENEPS, sinalética energética e dízima periódica, né? Trabalho. A questão da baixa autoestima, teria correlação também com essa questão do poder no passado, A baixa perder a posição? autoestima é um dos primeiros fatores para desencadear o início do princípio do começo da depressão. Seria a primeira etapa? É a pessoa que não dá valor para si mesma. É a pessoa que não tem autossuperação. É a pessoa que não tem amor próprio no nível que precisava. Agora, tudo por quê? Às vezes ela está encasquetada com um nível, com um aspecto que ela não perdoa, que ela não sabe superar. Às vezes é um perdão, é uma condição da pessoa entender um ciúme, ela tem dificuldade com isso. Agora, as depressões têm muita causa, por todo lado. A gente tem que abrir o jogo, saber como é que é. Agora, uma das coisas piores que tem no tratamento da depressão não é nada disso que nós falamos até agora. É o orgulho da pessoa deprimida. Você tocar no assunto, às vezes, é pior de tudo. Às vezes você não pode falar nem com os amigos mais íntimos. Então muita gente passa mal com isso. Com o passar do tempo, tem que dar um jeito no ciclo social para você, se você convive com uma pessoa assim. O povo tem que saber com o tempo que a crise de depressão está sendo mascarada. A gente é coberta de vida o quê? Para respeitar a pessoa. Porque senão às vezes fica pior. Uma outra coisa, a caso de depressão que você fala assim, seria bom internar você. Aí a pessoa vira para você, se você quiser me internar, eu suicido. Aí você fica julgando aí. Tudo isso eu já vi na minha vida. Todo tipo. Entendeu? É muito caso. Por isso que eu falo, esse processo da relatividade aqui, surto psicótico, depressão, tentativa de suicídio, isso é uma coisa óbvia. Já aconteceu milhões, vão acontecer milhões, porque a Terra não vai melhorar muito de uma hora para outra nessas coisas. Então nós temos que trabalhar muito, é muito serviço que está aí fora. Vamos trabalhar. É que eu tenho dificuldade de entender a raiz da baixa autoestima, porque ela é totalmente irracional e lógica, né? Mas o problema é o seguinte, aquela leva uma pessoa pessoa a que isso? tinha uma posição na vida anterior, tem a ver e ela com- tem retrocognição daquilo apenas instintiva, aquilo não é claro. Então ela quer voltar àquilo que era e não consegue. E aqui dentro mesmo das nossas coisas tem muita gente assim. Aí tem aquela questão que às vezes o Essa corpo não é mais o depressão que eu mesmo. estou fazendo mesmo, isso aqui, não é essa depressão que a pessoa chega para você e fala, "Ih, Não, sim, sim. eu não fui ao cinema, estou muito deprimida com isso." Isso é bobagem. É depressão mesmo. Estou falando é aquelas- depressão mesmo que a pessoa que se vê passa no aí. hospital psiquiátrico. Uma semana, Não 2 toma banho, semanas, fica- aquela que encosta a cabeça assim, no vaso sanitário No e fica escuro, lá. e- Você fala, ela nem te escuta. Pensa bem, isso é que é depressão. É depressão cavalar, grande, adulta. Essas coisas existem mesmo. Eu estudo essas coisas
Porque na minha vida eu comecei vivendo com gente que tinha depressão. Agora, a depressão, as crises, hoje que chama psicótica, tudo isso, em Minas Gerais, por exemplo, eles chamavam de camueca. A pessoa entrou na camueca. Então ela sofria a doença da cisma e entrava na camueca. Camueca é aquela pessoa que fica na cama e não sai. Passa 3 meses deprimida. Então aquele ambiente não pode abrir a janela, nada. Fica aquele cheiro nauseabundo da pessoa, que às vezes tem até dificuldade para tomar banho. Tudo isso eu vi. O que é que você quer falar? Valdo, então ela tinha posição na vida anterior e quer voltar àquilo que era. Então o processo do poder, prestígio, é isso? Poder, prestígio, e vamos dizer, é o problema disso. Tá. Eu estava pensando até que não, às vezes a pessoa tem um corpo até melhor que aquilo que ela teve, alguns daqueles, até melhor, mas não corresponde àquilo que ela quer. Sempre a pessoa quer mais, né? Às vezes é mais do que aquilo que a gente pensa. Uma das piores coisas que tem na vida é o seguinte: aquilo que você se interessa não me interessa, aquilo que lhe interessa não interessa para o outro, e por aí vai. E às vezes são a cada bobagem desse tamanho, tolice infantil. É muita tolice infantil. Agora, a primeira coisa da pessoa deprimida, ela não sabe fazer prioridade de nada. E não tem higiene consciencial. Valdo, em relação... Se eu relacionar, por exemplo, uma comunex bem evoluída e o intrafísico, o que muda em termos de relatividade, basicamente? Uma consciência bem evoluída e o que mais? Não, comunex. Uma comunex mais evoluída e o intrafísico. Comparando os dois, o que muda do intrafísico? Muda é o processo de aquilo que eu chamo de 2x4 ou 4x2. Mas a relatividade... Lá todo mundo só tem 2 veículos, aqui tem 4. Esses 4 obumbra. Sabe o que é obumbrar? Obnubila, ofusca, obscurece. Entende? Cria a sombra, sombreia. A relatividade vai mudar lá também. Depende, mas se a pessoa tem autoconsciência, ela vai usar muito mais cons do que aqui. Pensa nisso. Quer dizer, processo de cons, unidade de lucidez. É bem mais... ela vai ter muito mais lucidez. E com isso vai mudar o conceito. Com lucidez tudo muda. Vai mudar a relatividade. Não, vamos pensar. Com lucidez tudo muda. A diferença é essa. Então, uma comunex mostra que tem mais lucidez. Agora, se ela é elevada. Uma comunim pode ser até relativamente alguma lucidez, se é acima da média. Sei lá, vi. Agora, as comunis, comunidades intrafísicas são de diversos tipos, né? Por exemplo, uma comunidade do quartel é uma coisa. Uma comunidade no think tank, é o que nós estávamos falando, por exemplo. Uma pessoa que tem lá todas as grandes personalidades intelectuais do momento. O governo, por exemplo, requisitou todas as inteligências e as cabeças mais brilhantes da nação. Think tank. Você sabe que o próprio Bush tem, em Washington. Mas é que ele só segue aquilo que ele determina e de acordo com o Pentágono. Inclusive, um desses é um gênio do Pentágono, sempre teve. Um deles até dessomou agora recentemente. Mas é que eles põem outro no lugar. Então são militaristas mesmo. Eles é que fazem a política básica, entende? Que é aquilo que eles chamam hoje do ativismo do bushismo, do Bush, que é super conservador. Por isso que é o Partido Conservador. O Partido Conservador é baseado naquilo que chama do circuito ou ciclo da Bíblia. Entende? Eu não sei se estou certo. Vamos falar em termos de lucidez. Sim. Quanto mais lucidez a pessoa tem, vamos dizer, vai ampliar mais até essa relatividade. Ela vai ter mais, encontrar mais questões relativas. Parece que amplia. Sim, mas esse negócio de relatividade é como estou falando, é relativo. Né? É relativo. Como dizia o Chico Anísio, tudo é relativo. É. Agora, como dizia aí o Loche, como é que é? Tudo é passageiro. A vida é passageiro, menos o trocador e o motorista.
Tudo é relativo. Também é relativo. Sim. Sobol, tá ouvindo? Tá. Nessa condição da pessoa que perdeu o poder, né? Ela pode entrar na depressão. O senhor também falou que a pessoa pode entrar na amargura. Chupando o dedo. Chupando o dedo, né? Na amargura, mas a depressão é chupança de dedo. O senhor já observou assim algumas outras reações que a pessoa pode ter quando ela entra nessa condição? Por exemplo, além da depressão... A tendência para suicídio e o processo de fazer pressão e chantagem é básico. A maioria faz. Entra para fazer chantagem. Se você fizer isso, eu suicido. Isso é comum. Agora, nessa hora, sai tudo. E outra coisa, as crises de depressão, elas chegam num certo ponto que não tem mais jeito, porque fica irremediável. A pessoa que não é deprimida, que examina aquilo, sempre vai saber o que é que se passou. Já aguarda o processo e vai saber que naquele corpo, com aquela cabeça, vai ser difícil de recuperar. Por isso que tem que melhorar. Agora, eu confio muito na pessoa mais inteligente. Uma pessoa mais lógica tem mais facilidade de deixar a depressão do que uma que é ilógica. Um artista, por exemplo, é muito mais difícil deixar a depressão do que o outro que é intelectual, ou que faça pesquisa, ou que tenha uma certa racionalidade. Depressão é uma coisa muito mais comum do que a gente pensa. E é uma vergonha, né, para nós todos, para a própria humanidade. Como é que a gente não consegue superar isso? Uma coisa de criança. Mas que leva à tragédia. Pessoal, essa condição também que o senhor já comentou algumas oportunidades, assim, da questão da pessoa ter a retrocognição instintiva da situação que ela tinha, né? Como é que funciona essa retrocognição instintiva? É só da pessoa, tem assediador junto? Não, ela sabe daquilo que ela gosta. É o bem bom, o happy hour dentro do processo evolutivo dela. E ela quer viver só aquilo, ela não quer sair daquilo. E ela vai ver as condições externas da própria vida, às vezes até as condições íntimas do próprio corpo, não permitem isso. Aí ela se rebela, ela não quer saber daquilo, ela quer voltar ao que era. É mais pelas tendências. Aí ela começa a pensar, eu era feliz e não sabia, aquela velha história. Agora dentro dela ela sente isso. Tem muita gente assim. Outra coisa, às vezes ela sente isso sem definir, ela não consegue identificar. Há aquela coisa parada dentro dela, nebulosa. Agora, você explica, e exemplifica, e mostra, não adianta. Aí começa a faltar parafuso na cabeça. Se começou a faltar parafuso no processo da estrutura cortical, acabou. Ali a pessoa já chegou no limite dela, não adianta forçar mais a barra. Aí é esperar, dos males o menor, vamos torcer para não acontecer nada. A vida é dura. Professor, o senhor falou agora há pouco da depressão, coisa de criança, né? Mas e os casos de depressão infantil que a gente vê que tem? Como é que faz para ajudar? Aí. Olha, o caso todo é fazer a criança gastar bastante as energias e arranjar um jeito de ver o que ela se interessa. Um chamariz. Criança tem que arranjar um chamariz. Ver o que ela gosta. Entendi. É que tem muito caso que já é medicado, né? Já vai para o psiquiatra. A medicação em criança, se mexer no cérebro, piora tudo. Piora tudo, né? É igual esse negócio da Ritalina com os hiperativos dos Estados Unidos. Isso é totalmente negativo. Deve-se evitar ao máximo qualquer remédio estupefaciente que mexe no cérebro que esteja em desenvolvimento. Eu não estou falando de criança, não. Estou falando até os 26 anos, lá na pós-adolescência. Da via fetal ou vida fetal até a pós-adolescência, até os 26 anos, no mínimo. Não existe exceções nesse caso, então, da criança tomar... Que exceção? Da criança tomar remédio ou não? Não, às vezes é melhor aquilo, porque às vezes ela está com a faca para matar todo mundo. Ou sabe onde é que tem gilete, ou sabe onde é que tem veneno, ela quer matar todo mundo, ela quer pôr fogo em tudo. Entendi. Tudo isso eu já vi com criança. Às vezes, nos males o menor. Então, às vezes a camisa de força da criança é uma das coisas mais horrorosas que tem. E a camisa de força hoje é outro nome que eles dão, é estupefaciente. Remédio. Eles dão um tabef na cabeça da pessoa, químico. Tabef químico, é o pior que tem. Entendi. Tudo isso a gente tem que pensar, né? É uma pena, é uma lástima.
Nesse caso também pode ocorrer que a criança esteja manifestando uma patologia dos próprios pais também, né? É um reflexo. Mas Um agora, reflexo. veja, os afins se atraem. Claro. Se tem uma pessoa na família, é porque a mãe quase sempre era deprimida, ou tem alguma coisa, quase sempre é a mãe. A boa parte é a mãe. Entende? É porque Mas nesse o processo caso, que passa mais rápido. quando é criança, o bom é tratar a família toda, né? Quer dizer, Não, não é quando é criança. Bom, A rigor, É tudo. Mário, o ideal é, É tudo. todo tipo de terapia tem que pegar todo o ciclo social da pessoa, a partir da família nuclear. Porque tem certas coisas que elas irradiam, tem os pseudópodes, tem os dividendos que dão fora negativo. é porque no adulto é mais fácil você trabalhar isso, né? Não, e a mesologia, né? A influência mesológica, a educação, a criação, isso tudo tem que levar em consideração. Agora, uma das coisas piores que tem na depressão é o processo da labilidade da condição. Por isso que hoje eles usam, como é que é o termo que eles usam para isso? Transtorno bipolar. Por quê? Divide o otimismo e o pessimismo. É um transtorno emocional. Então, transtorno afetivo, emocional, tal, bipolar. Por causa disso. Agora, veja, é a mesma condição antiga da psicose maníaco-depressiva. Está entendendo? Mesma coisa, questão de nome, para ficar um pouquinho eufemismo, melhor. né? Eufemismo. Que a outra já está muito estigmatizada, a expressão. Mas bipolar é a mesma coisa. Agora, ó, existem esses casos mais avançados e mais lights. Cada caso se examinar. Essa questão da mãe, porque não é só pela genética, é pela questão da própria criação, da mesologia. É. Porque a pessoa pode ter puxado até geneticamente mais É só do pai, isso, a mãe mas às vezes bateu na criança sem parar, porque bateu ela inclusive na deprimida, cabeça. ela- Entendi. Outra coisa, durante o parto caiu da escada. Entendi. Uma coisa que uma vez surgiu no atendimento é que a criança manifestava um sentimento de rejeição muito grande. E ele foi descobrir ao longo do tempo que a mãe tinha tentado abortá-lo 3 vezes, não conseguiu. Sim, mas isso aí é fichinha. Fichinho. O problema é esse. Depois que a pessoa nasce também, a mãe persegue. Principalmente se é Claro. mulher. Se é filha. Então briga com ela o tempo todo. Quantos casos de mãe que eu já vi que tem as psicoses de um lado e do outro. A filha é a primogênita. Muita gente assim. Agora, outra coisa. A depressão é pior quando aquilo é a família inteira. É um processo, então, genético. Folhedeira. Aí o negócio é mais sério, porque aquilo vem do passado e já há uma explosão no presente. A coisa está bem definida. Então, você olha na família, às vezes tem 6 casos de depressão. Então, aquilo é habitual. E o pior, às vezes, com o tempo, banaliza. Não, todo mundo da minha família é assim, então. Vai levar. Mais um, menos um. Isso é um perigo. Isso é a pior coisa que tem. Tem É o também- nivelamento pela sarjeta. Tudo, e com assédio. Outra coisa, o ambiente disso aí é horrível. Entende? A psicosfera e o holopensene da pessoa, ou das pessoas, daquele ambiente, não vai. Eu, às vezes, no meu processo clínico, às vezes quando eu saía lá em Uberaba, eu ia para atender, por exemplo, aí um jovem que teve um acidente. Eu ia para ver aquilo, às vezes o interesse era até pegar, às vezes levar para o hospital, aquela coisa. Então, eu chegava no lugar, a hora que entra na porta, assim, eu falei, ixi, por causa do peso do holopensene. Eu falei assim, não adianta nada desse, o menino foi acidentado. Isso aqui deve ser uma linha. Aonde nós estamos? Não, e a rede? Isso aí é uma corrente. Tem uma rede entendeu? E é batata. Isso, ó, só de entrar e sentir. Aí eu falava assim, não, ó, eu vou levar aí o menino, a gente leva, nós vamos dar um jeito, isso aí a gente vê. Mas agora eu queria conversar uma coisa com todo mundo aí. Quem é que está em casa? Chama todo mundo aqui para mim, por favor. Aí eu começava a falar assim, como se não quisesse nada. Era aí que eu pegava os negócios de intestino, que às vezes você tinha que tomar pelo menos água para ficar mais em casa, um pouco. E pegava aquela água suja, vinha a ameba histolítica na barriga da gente. Foi assim que eu peguei a ameba histolítica. Então, a gente chegava e falava assim, vem cá,
Como é que é esse negócio? Quem é que já teve mais acidente aí? Você tem a bicicleta, não tem? Tem. Você já caiu na bicicleta? E a gente começa a perguntar. Daí você vê, daqui a pouco tem uma rede. A reação em cadeia do processo de assédio, com a coisa toda grande. Você vai examinar, então, por aquele acidente, você vai ver que o negócio é muito mais fundo, a raiz é muito mais podre, e o negócio vai, ó, longe, entende? A árvore, com a raiz, vai longe, tudo podre. Isso agora a gente via, agora você chegava lá e via. Esse povo não tem condição, não tem instrução, não tem nada. É daquela turma que eu ensinava a plantar, sabe, várias coisas, e principalmente cenoura. E o dia que eu chego lá, o cara está lá com a cadeira assim, ó, em cima do negócio, em cima das plantações de cenoura, tudo com cavaquinho, e batendo o pé em cima da cenoura. Falei assim, não dá, né? Aí eu desisti, falei assim, não, a reeducação tem que ser mais profunda, eu estou muito superficial, não consigo superar ele. Isso tudo eu vi. Agora, era esse mesmo povo que vinha, que eu dava um remédio para dar para a criança que estava precisando, que o negócio era muito sério, o processo das vias aéreas superiores, dava aquilo tudo. Daí a pouco eles poupavam o remédio, não dava para a criança e vinha vender para o meu enfermeiro. Aí a gente via, aí eu comecei a marcar os remédios que eu dava, para ver se era o mesmo. Para ver se não tinha gente que estava roubando em algum hospital, sei lá o quê, né? Aí eu via, estava tudo marcado. Tinha um risco num determinado lugar que só eu sabia, eu e o enfermeiro. Tudo isso é estudo sutil da natureza humana. Tudo é conscienciologia. Professor Valdo? Não, eu pegava e começava a assistir a família inteira, via todo mundo, quem quer que não tinha, etc. Sempre é o processo que eu estou falando, é o problema familiar. Para ver como é que era. Agora, aqueles que eram mais inteligentes e que queriam mais renovação, eu então carregava em cima deles a instrução, o encaminhamento, dava um jeito, né? Professor, essa reação em cadeia, né? A reação em cadeia é realmente observado na psicoterapia, né? Porque tem o paciente sintomático, aquele que deságua, digamos assim. Mas a gente vai ver que tem, por exemplo, um ditador, que é aquele que detona toda a família entra em depressão, mas tem um único paciente que desestabiliza totalmente, né? Então, esse ditador pode ser o assediador que vem... Pode, mas às vezes ele é mais forte que o assediador extrafísico. Ele é um assediador intrafísico mais strong. Ele é mais forte. Então, no caso, por isso que eu concordo com o senhor. A família toda tem que ser tratada, porque vendo todo esse quadro da família que vai se Agora perceber. veja, o que eu estou mostrando, presta atenção, Rosa, eu falei de um acidente que o rapaz machucou a perna. Tem nada que ver com o processo da cabeça. No entanto, eu cheguei lá, senti, mas isso aqui não adianta. Não adianta estudar a perna aqui. O processo são outras pernas. Isso aí é que é o pior. Isso aí a gente tem que ver com calma. Tá bom. Agora, a minha clínica dá muito trabalho por causa disso. Você sabe, eu não sou assim de largar qualquer coisa, né? Eu gosto de ir nos detalhes, eu sempre fui assim. Então você veja, agora eu assistia 95 pessoas por dia, atendia, para fazer a triagem. Agora assistia aqueles que eu podia. E às vezes a assistência tinha que ser prolongada, às vezes estava até fora, era coisa de ambulatório mesmo, mas era o jeito, não era fácil. Agora o povo chegava lá e tinha muita pena de mim, devido àquele consultório que vocês viram onde eu atendia. Não, Valdo, nós vamos fazer um hospital com um monte de coisa. Eu falei assim, não, o hospital já tem lá embaixo, o processo é esse. Arranja gente que venha ajudar a gente. Vem aqui. Uma das coisas que nós precisamos mais aqui, antes dos remédios, é alimento. Aí, de vez em quando, eles arranjavam para mim toneladas de macarrão, toneladas de arroz, toneladas de feijão. E eu trocava também as coisas tudo para arranjar isso. Pois é, não, o raio abençoado. Eu falei assim, santo raio da providência. Isso é eu falando com o cara. E ele bêbado. Valdo, mas não dá. 26 vezes. É muita coisa. A minha vida foi embora. Assim que nada, você tem aquela outra fazenda, não vem com isso. O cara tinha muito dinheiro. Aí vai fazendeiro, né?
Mas, ó, de qualquer maneira, eu lembrei de você e trouxe. Dá um jeito. Assim, deixa comigo, nós vamos lá. Nós tiramos todas as redes. Aí arranjei o povo com aqueles caminhões, tudo. O negócio foi pela tarde afora, o dia inteiro. E durante uns 3, 4 meses eu comi mocotó o tempo todo, porque todo mundo queria agradecer, né? Agora, o menino pequenininho saía com um pedaço de boi desse tamanho. Estava arrastando, não dava nem conta, não, tem que levar para minha mãe. Foi um raio, caiu na cerca e toda, sabe, a boiada dele estava lá. Nessa situação, a cerca pegou lá o raio e matou 26 reses na hora, reses. Agora, o problema era ver se a carne estava boa. Então nós pegamos gente que entendia do assunto, foi todo mundo da fazenda, o que é bom dele é que a fazenda dele não era muito longe, não. A fazenda de Uberaba é bem próximo da comarca, né, da urbanidade, do urbano, área urbana. E depois nós fomos pegar caminhões para trazer aquilo. Eles partiram as reses todas lá, tudo que foi, viram que o negócio estava bom, agora 26 reses. Eu atingi mais ou menos, eles contaram, dava 600 e tantas pessoas. Eles contaram que levaram alguma peça para casa. Peça ou posta, né? Que é o que eles gostam de falar, é posta. Levava aquilo tudo. Falei assim, ó, todo mundo aqui agora é açougueiro, vamos ver, vamos trabalhar nessa história. Viva aí. Agora pegamos e mandamos falar, mas veio gente da cidade inteira, até do outro lado da cidade, da Redondeza, lá do Zarrabaldi, o povo que me conhecia. Falei assim, ó, o Valdo está chamando. Todo mundo chegava. Chegar lá já sabia que tinha alguma coisa, porque de vez em quando a gente distribuía, já sabia. Agora, no outro dia chegava lá, como é que é? Já acabou? Porque não deu para todo mundo aparecer no mesmo dia, porque o negócio foi em cima do lance. Veja bem, eu abria lá geralmente 7 horas da manhã. Antes das 7 o cara está lá bêbado. Aí chega o meu, aquilo que eu chamava, é o motorista no nosso processo, porque aquilo lá parecia uma nave extraterrestre, na hora que vai subir. Então ele era o piloto-chefe. Então chegou o enfermeiro e falou para mim, ó, sabe o fulano, doutor, ele está aí fora e totalmente bêbado, e falou que não sai daqui, precisa falar com o senhor, e ele tem que falar antes do senhor atender os outros, porque a situação está precária. Eu estou falando do jeito que ele está falando lá fora, que ele está bêbado. Então eu falei assim, chama ele. Aí trouxeram ele pela porta lá da entrada, que era do outro lado. Eu falei assim, mas o que houve? E ele chorando. Ah, doutor Valdo, sabe aquela tempestade? Caiu uma tempestade forte aí na madrugada, realmente. Pois é, mas aqueles raios foi tudo lá para minha fazenda, o negócio deu tudo. Agora, bateu na cerca, bateu aquele monte de gente, está todo mundo perto da cerca, né? Agora o raio deve ter sido mesmo. Eu mesmo falei com ele, talvez foi mais de um. Que é muita res, 26. Agora, eu trouxe aqui, ó, eu quero dar ao senhor as 26 vezes, porque o que eu vou fazer? Agora, o meu enfermeiro queria rir, não podia, saiu de lá, foi para dentro, falou assim, não, o negócio é muito trágico para estar rindo, não posso. Isso é uma falta de educação. E aí nós fomos organizar o povo todo. A primeira coisa que eu cheguei, qual foi a atitude que eu devia tomar em primeiro lugar? Foi o que eu tomei. O que você acha que eu fiz? Não, presta atenção. É uma coisa mais séria. Isso é 7 horas da manhã. Tá aquela multidão lá fora, me esperando. Multidão que eu estou falando, por exemplo. Às vezes eu atingia, a média era 95 pessoas, tudo assinalado. Tem livro, essas coisas, tem tudo mostrando quem era. Mas junto com aquela pessoa, às vezes tinha mais um monte. Às vezes tinha 300 pessoas na rua. Então a primeira coisa, eu cheguei lá e falei assim, gente, tem uma coisa para vocês muito séria. Sabe essa tempestade de madrugada? Pois é. Acabou com 26 reses. Sabe o que é res? Vaca, boi, ó, jovem. É carne viva, fresca. Tá lá. Nós temos que trazer. Aí o povo falou, oba! Todo mundo... Aí o Ike falou assim, há muito tempo que eu não vejo um comício tão bom igual ele. Ele falou, muito tempo que eu não vejo um comício tão bom. Agora deu um trabalho danado. Eu falei assim, ó, quem é que está passando mal aí, fica aí que eu vou atender aqui, agora o resto tudo, vê se vocês me ajudam. Tem que trazer caminhão, tem que ir lá, e ele está aqui. Aí apresentei, né, o nosso amigo. Falei assim, ó, ele não pode dirigir, hein? E o cara estava bêbado.
E lá foram eles. Apareceu caminhonete, caminhão, tudo para trazer os negócios. E a turma toda distribuiu lá. Eu só pedi para distribuir lá, na nossa rua, que eu queria ver a carne. O teor dela, apesar do povo ter examinado tudo, vai estar tudo bem. Nunca, não deu intoxicação em ninguém, não teve nada. Agora, muita coisa teve que ser também cortada. 600 pessoas, 26 aí. Pegaram muito material, né? muita aposta. Agora, a família colocou todo mundo. Teve gente que não foi à escola. As vacas não deixaram, às vezes. E outra coisa, as vezes dele eram boas, porque o Uberaba, você sabe, é o melhor tipo de carne de corte que tinha, que ia para Barretos. Então, o negócio não é fácil. Tudo fresco. Agora, outra coisa que foi bom, é que a tempestade foi logo de manhãzinha. Era 4 para 5 horas. Fazia umas 2, 3 horas só, o cara saiu da fazenda e foi atrás de mim direto. Falei assim, não, pelo menos eu quero salvar a minha fortuna. Pois é, vamos ajudar os outros. É por aí, tá certo. Bacana. Agora, ele depois, com o tempo, eu fui combater o alcoolismo dele, que ele era alcoólatra. Foi um custo. Me deu um trabalho danado, mas ele andou melhorando muito. Melhorou, começou a andar barbeado, com a roupa tudo limpinha, que não era assim antes. É um grande cara. Me ajudou muito lá. Eu tive vários desses fazendeiros que tinham ideia de assistência, por causa do processo da natureza. Tem gente muito boa nisso, zona rural. Mas olha, o que mais que vocês têm preparado aí da situação? Pode falar. Aqui você está colocando a questão do paracérebro, né? Ele depende do cérebro. Como é que é o caso do reurbanizador, que ele, pelo jeito, não tinha, o cérebro dele não funcionava. Como é que mas ele eu falo o seguinte, o serenão ele vem na vida fetal e ele funciona no feto. Pois é, mas como é que é pior? Aqui o feto é pior do que o idiota. Pois é. Nós estávamos discutindo isso dentro da o macrosomática. processo, né? Isso aí é a maior prova que a consciência domina o corpo, não é o corpo que domina a consciência. Ok. O processo é chegar na serenologia para ele dominar, né? Agora a questão dele ter um soma, isso era por causa da assistência mais densa que ele fazia, era para dar exemplo, o que era que ele teve que ter? Não, para mim ele fez isso para que aquele corpo servisse apenas de peão nas dimensões, para ele fixar que ele existe ali, mas que ele ia trabalhar mais para o corpo, foi o que aconteceu mais com ele. E outra coisa, ele aparecendo com um corpo de idiota, dava uma impressão terrível. O cara era terrível, ficava aquele negócio lá, ele todo alterado, com a cara toda, e a pouco aquilo virava uma luz. Lá de dentro da luz aparecia aquele negócio todo atrapalhado. Está entendendo? Ele se apresentava extrafisicamente assim? Extrafisicamente ele se apresentava assim? Se apresentava desse jeito. Agora, isso dava uma força danada, né? Uma pessoa, um caso teratológico, sempre é um impacto, né? Mais do que isso, está difícil, né? Agora, ele era impressionante. Ele tinha um olho maior do que o outro, assim, esquisito, e a cabeça por um lado era maior do que a outra, sabe? E todo estropiado, todo atrapalhado. Não era fácil. Agora, a energia é um negócio, né? Então você vê aquilo, dava aquele impacto, mas daí a pouco vinha aquela pacificação íntima em você, não entendi nada. Isso tudo pegava todo mundo, é relatividade. Não é fácil. Agora, em matéria de mensagem, essa talvez foi uma das mais transcendentes que eu já vi na minha vida até hoje. Uma vez eu estive estudando isso durante uns dias, eu não achei outra coisa mais transcendente. Em matéria de mensagem silenciosa. Pense nisso. O que é que você já viu de mensagem silenciosa maior do que isso? Por exemplo, uma coisa é a Helen Keller, que é fora de série aqui. Mas esse homem com esse negócio, do ponto de vista dessa transcendência, numa condição dessa, o que é pior do que uma condição de idiotia? Tem? Então eu falei, isso aí bateu o recorde, eu nunca vi. O negócio não é fácil. Agora, teve um amparador que chegou para mim e falou assim, você sabe que tem algumas consciências que não pode saber quem é que está dirigindo a gente, eles não vão entender ainda. No entanto, estava fazendo assistência. Olha o nível. Olha o nível. Eu admiti isso, é bem possível mesmo. Até a pessoa entender. Eu falei assim, até é bom que não sabe, porque senão ela vai se interessar tanto por isso que vai esquecer da assistência que ela tem que fazer. Entende?
vai querer pesquisar e esquecer tudo. Agora, tudo é o processo da relatividade, tá certo? Professor Valdo, qual que é o correspondente na psiquiatria do autoassédio emocional? Na psiquiatria, o autoassédio, olha, em parte é o processo da ideia fixa, o que eles chamam de monoideísmo. Talvez seja o maior. Explique melhor sobre a mãe cair da escada durante a gravidez relacionada à depressão. Olha, uma condição seguinte, uma mãe está grávida, depende do mês, aquela condição toda. Ela cai na escada e esse acidente pode criar um processo no feto. O feto, então, por exemplo, ele vai nascer alterado, às vezes, por exemplo, com a hiperatividade. Essa hiperatividade vai criar problema perante a mãe, que às vezes vai criar mal essa criança. Então começa a dar surra nela, um milhão de coisas. Aquilo piora mais, ela fica mais revoltada. Chega num ponto que vem a depressão. Uma das causas da depressão é a falta de serotonina. Pode ser um defeito de produção do próprio corpo, a depressão, e se é familiar, é genético. Nesses casos, não há substância a ser administrada como alternativa, já que o corpo é defeituoso. Primeira coisa, às vezes está faltando a serotonina porque a própria pessoa, no metabolismo dela, devido àquilo que ela penseniza, já faz a carência de serotonina. Então, quando a gente fala que é a serotonina que está causando isso, nós estamos criando um problema de colocar o efeito como a causa. E não é. A causa é mais embaixo, é mais séria, é muito maior do que isso. Isso é o processo da ciência convencional, está cheio disso. Eles colocam os efeitos como causa. A causa é mais embaixo. É igual ao Freud. Freud baseou tudo em efeito. Mas ele não viu as causas, por exemplo. Por exemplo, vai fazer uma catarse infantil, durante a idade infantil. Ele não viu que aquilo tinha vidas anteriores. Como é que é isso? É muito mais sério o anterior. E o histórico? Como é que fica? A mesma coisa é aqui. Então, o problema todo, por exemplo, de substância, isso tudo aí pode ajudar sim. Vamos dizer assim, a parte farmacológica, no caso, não deve ser esquecida. Mas agora o problema é esse, hein? Pode, não, e outra coisa, uma boa parte do povo que tem predisposição à depressão, às vezes ela só se instala lá, no caso da mulher, por exemplo, durante o período da menopausa. Tudo isso existe. O processo é a gente estudar cada caso e ver o que a gente faz. Professor Valdo, no caso de pessoas assim que passam por situações extremas, depois tem aquele transtorno pós-traumático, que a pessoa sonha, isso tudo, isso é só a pessoa ou isso tem consciência envolvida também? Olha, a maioria dos casos, quando eles são cronicificados ou são muito amplos, eles são compostos, tem consciência, isso é regra. Agora, por exemplo, eu dou exemplo do processo de consciência que tem sempre, no alcoólatra. Eu nunca vi um alcoólatra que não tivesse assediador. Devido ele ser o caneco vivo. Entende? Sempre tem. Agora, toda doença cronicificada, mais ampla e de alta expressão, quase sempre tem gente atrás. A pessoa nunca está sozinha. Por quê? Ela está fazendo todo o processo de evocação do passado dela. Então, a parte da patologia anterior, ela vem para o presente. E aquilo se expressa dentro das condições atuais. Mas essa evocação é feita pelos autoassédios ou é feita pela pensionização do doente, né? Uma pessoa doente, ela faz evocação, não tem jeito. Agora, um caso, por exemplo, o caso psiquiátrico, raramente você vai encontrar uma pessoa que está internada, e que já aquilo é habitual, que ela já foi internada muitas vezes no hospital psiquiátrico, que ela seja sozinha, nunca é. Ela é representante. Agora, em manicômio judiciário, você olha assim para os pacientes, é igualzinho qualquer pessoa que anda no meio da rua, né? É. Então é impressionante isso. Não, o problema todo é esse. O negócio é chegar aí numa pequena multidão, né? Um monte de pessoas aí, uma pequena multidão. Você vai olhar assim, você olha, parece todo mundo normal. Olha no futebol, uma coisa muito boa que tem é o turf.
é ir aonde tem corrida de cavalo. E você vê os caras que aparecem lá, porque lá tem muita gente granfina, tudo. Então você vai ver os granfinos e a plebe, tudo doida. E lá encontra muita gente assim. O turf é um lugar para pesquisa. Eu evitava levar os caras para eles não ficarem viciados. Eu nunca levei ninguém ao turf no Rio, nem da minha família. Mas eu fui lá muitas vezes para pesquisar. E para ver se tirava a pessoa que era viciada. O jockey lá do Rio, teve época que o negócio era violento. O negócio não era fácil. Eu vi aquilo tudo. De perto. Agora, lá é impressionante devido ao holopensene. Porque o holopensene lá, ele muda toda hora, ele é instável. Tem aquela pessoa que está feliz da vida e a pouco ela começa a xingar tudo. Então ela começa primeiro falando umas palavras lindas, depois ela começa xinga até a mãe do cavalo, a mãe do jockey, a mãe do dono, a mãe de todo mundo. O negócio é terrível. Mas começa lindo, 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 e aquilo terrível o negócio. Não, o troço é terrível. Agora, é o problema da emoção. Agora a pessoa lá pelas tantas se vicia com aquilo. Principalmente quando ela começa a ganhar alguma coisa. Então é um problema. E as pules, como é que estamos? Não, e vão fazer isso, olha isso. Traça isso com aquilo, dá aquilo. Não, hoje é uma barbada, que não sei o quê. Isso é terrível esse ambiente. E outra pergunta. Qual que seria uma técnica, assim, de desenvolvimento da criatividade para a pessoa que foi muito rígida, assim, muito dentro do... Tem que ver qual que é o aspecto, no caso, qual é o talento, qual é o dom que ela tem, o potencial que ela nos desenvolveu. Agora, mesmo que ele seja assim superficial, ou que não tenha tanta importância, mas que seja superior àquilo que ela está produzindo, já vale a pena. Tem que pegar por aí. Agora, tem que ver o talento. Dentro do perfil da pessoa, aquela condição, como é que é. Passar um pente fino nela, né? Pentear. Com a lupa. Qualquer coisa te empresta a lupa. Por falar em lupa, a última pergunta dos que perguntar. Essas lupas que são assim, a lupa já é o óculos, isso é bom? Olha, eu acho que esse problema, mexeu com o olho, a pessoa tem que ver o oftalmologista. Não é oculista, não. Oftalmologista. A gente não pode forçar a barra com o olho em nada. Pensa bem. Eu, por exemplo, já falei para vocês, eu leio qualquer coisa aqui sem óculos. Mas eu uso a lupa para não forçar minha vista nas letras pequenas. Letra pequena que eu acho é o seguinte, fonte 10 para baixo, tudo é pequeno para mim. Tem lupa que é óculos, né? Pois é, mas agora, isso se devia ao oftalmologista. Porque isso é dioptria. Dioptria são os graus que a pessoa usa. Você usar um grau a menos ou a mais, ou fora do esquema enquadrado no seu olho, você está torrando sua vista. Vai piorar alguma coisa de tudo que você tem. Seja lá o que for. Seja astigmatismo, seja miopia, hipermetropia, qualquer coisa. Alguma coisa vai piorar. Então as coisas têm que ser bem definidas e certinhas. E na dúvida, vai escutar outro oftalmologista. Você disse que quando falta um parafuso na estrutura cortical, daí não tem mais jeito, falando da depressão. Não, é a pessoa que falta uma perna. Você não vai exigir que ela vai ganhar a corrida. Hoje em dia estão usando, tem perna artificial, mas isso não resolve. Eu queria saber se é devido aos medicamentos que a pessoa toma para depressão ou a própria doença que faz essa... Não, aí é como é a intoxicação. fisiologia? A intoxicação pode ser por medicamento, por alimento, por tóxico. Tóxico pode ser bebida, fumo, cocaína e outras coisas mais que você sabe, está tudo por aí. O crack, por exemplo, hoje, ele embiruta uma pessoa numa semana. Crack. Agora, outra coisa, se aquilo entra num período de viciação, dá síndrome da abstinência depois, a pessoa fica presa àquilo. Com o processo do tóxico, tudo é capaz, aí piora. Então, é uma doença que superou a outra era pequena, essa aí já ficou maior. Então, isso tudo tem que entrar em consideração. Agora, chega num ponto que a pessoa já não tem mais nada. A memória já foi para o espaço. O processo de julgamento de juízo crítico dela está péssimo. A elaboração de pensamento, ela custa concatenar a ideia para ter um pouco de concentração. Como é que fica? Isso aí tudo, às vezes, está faltando pino. Para ela recuperar, isso demora muito.
Se ela, por exemplo, chegou nisso aí em 2 anos, ela às vezes vai demorar 5, 10 anos para recuperar alguma coisa. Até o corpo se ajustar, se harmonizar, o metabolismo entrar naquilo, e os emunctórios, quer dizer, o esgoto do corpo, mandar tudo que seja tóxico, as alterações toda fora. Isso aí é duro. Pensa bem o tanto de enzimas, de fluidos, de líquidos que tem o corpo. Só de água nós temos mais de 60%. Se essa água é poluída, uma água suja, como é que fica? E é isso que dá. Quando a água do corpo piora, como é que fica? Mas nesse caso da Virou depressão... lixo, virou esgoto. Nesse caso da depressão que você fala da estrutura cortical, a própria doença faz isso? Porque você está falando... Às vezes faz, é o período mais avançado daquilo. Tudo é possível. É o próprio processo químico Agora, o que dela. eu quero dizer é fazer uma separação bem evidente entre o que é químico propriamente dito e aquilo que é físico. Então, por exemplo, se uma pessoa não tem a perna, o que você vai fazer? Você não pode exigir nada. Agora, na cabeça, se ela começou a perder o processo do juízo propriamente dito, chega num ponto que dá demência. Você não vai recuperar isso com facilidade. Aí não é só serotonina que foi embora, não. É todos esses neurotransmissores estão tudo pervertidos. E outra coisa, não funciona direito. Então isso tudo tem que ser visto. Há uma intoxicação, às vezes, generalizada. Tem gente que acha que até o líquor da pessoa fica alterado, tudo. Líquor. Não é só uma discrasia sanguínea, mas uma discrasia do próprio líquor, que é o sangue da coluna, entendeu? Da espinha dorsal da pessoa, a parte neurológica propriamente dita, o processo do cérebro. Como é que fica? Os humores. Agora veja, os pares cranianos, às vezes já foram para o espaço, estão tudo já alterado com aquilo tudo. Agora, o processo é esse, chega num ponto, como é que você vai recuperar? Pensa bem, se falta algum segmento nesses órgãos e sistemas que mexem dentro do processo de toda a articulação cortical dos 2 hemisférios cerebrais, como é que fica? Entendeu? É uma lástima, né? Quando acontece um caso desse, você não tem jeito. Agora, eu acho que tudo é recuperável em tese. Cada caso tem que ser estudado. Em tese, tudo é recuperável. Eu já falava isso na época que a medicina não admitia que havia regeneração de neurônios. Eu já falava, para mim tem, pelas coisas que eu vejo, cada processo parapsíquico. Hoje já tem gente que admite, há uma escola que admite que há regeneração de certos processos cerebrais, sim. Agora veja, quase me mataram por causa disso. Eu não podia falar. Então o negócio... Eu usei mordaça, levado pelas circunstâncias, durante décadas. Sobre um monte desses casos todos. Por isso que eu falo, medicina, o ideal não é estudar só a medicina, é estudar a medicina parapsíquica. É a paramedicina, como eu chamo. Isso é o ideal para todo mundo. Se você quer entender bem a fisiologia, tem que entender a parafisiologia. Quer entender a anatomia, tem que entender a paranatomia. Quer entender a farmacologia, tem que entender a parafarmacologia, e por aí vai. Por isso tem aquele monte de paras lá, ó. Olha o tanto de para. Começa lá no 32 e vai até o 57. Não é fácil. Está entendendo? Muita coisa. Pode falar. Alô? Então, mudando de assunto e voltando para a relatividade, o senhor acompanhou alguma coisa dos trabalhos do Augusto Comte? Eu andei estudando as coisas todas para ver. Mas agora o problema é que chega num ponto que ele queria fazer uma coisa que já começou errado. A premissa dele era errada. Ele queria fazer a religião da humanidade. Já começou com a palavra religião, não dá certo. Está tudo errado. Mas isso foi Eu no nunca dei final muito da valor para as vida, coisas por né? causa disso. Agora, ele foi ótimo no problema das especialidades, as linhas de conhecimento. Ele chamou muita atenção para isso. Durante uma boa temporada, ajudou. Mas agora, eu nunca dei valor para nada, porque falar um negócio de religião da humanidade, para mim, não vale nada. Já começou errado.
Já começou com o pé esquerdo, como diz o povo, não é isso? É que ele colocou isso já no final, né? Como se fosse já uma Mas síndrome o de alguma final é coisa. que era a maturidade dele. É. No início não interessava nada. Eu sempre gosto de ver a pessoa na maturidade. Ele já tem cabelo branco, então vale a pena ver. Enquanto está de cabelo Não, preto, ele botou ainda tudo é a pouco. perder A com essa experiência é história. melhor. Você não acha? Não, e foi bem essa coisa, porque ele falava muito sobre a questão da relatividade, né? Que a única coisa absoluta era que tudo era Todo mundo que relativo. estudar muitas linhas de Mas- conhecimento, qual que ele estudou, vai chegar na relatividade. Isso é inevitável. Qualquer um que tiver uma visão mais Valdo, abrangente vai ver o Na relativo. verdade, não foi bem uma síndrome de Swedenborg que ele teve, foi uma outra coisa, né? Porque era uma Não, religião ele diferente. começou com o pé errado. Ele quis fazer uma coisa muito grande, mas com abordagem errônea. A visão foi curta, né? Monovisão. Tinha que ter uma visão mais ampla. Agora, é um precursor desses que querem chegar na cosvisão. Né? O homem tinha seu valor. O princípio da escola do cético, como o homem é a medida de todas as coisas, poderia ser um princípio da relatividade? Não. O homem não é a medida das coisas. É o discernimento que é a medida das coisas. E nem todo homem tem discernimento. Então a gente liquida com isso na hora. O que vocês acham? Ô, filósofo, o que você acha? Olha lá, ele concordou. Faz. O discernimento é que é a medida das coisas. Vocês acham alguma coisa superior ao discernimento? Arranjem. Isso que eu chamo de discernimento, tá certo? Porque senão tem aquela pessoa para não discernimento. Sei lá, né? Sr. Val, tem a relatividade também na relação com a interpretação da experiência extrafísica, né? Sim. O senhor teve aquela experiência, por exemplo, lá na região da África, aquela que você falou, com muita gente. O senhor interpretou ali, mas na hora, né? Durante o momento, não foi depois. Então, não havia muita relatividade. Era claro aquilo para o senhor, não tinha? Não, aqui. A relatividade e o absolutismo, isso tudo fica secundário na hora que você tem uma vivência de alguma coisa. É o que eu falei com o dedo. Eu tenho vivência do meu dedo, não adianta o que você pensar a respeito do meu dedo. Estou pouco ligando para a sua opinião. Ela sempre vai ficar pequena. Então, aos poucos, você vai deixando de ser relativo para você a experiência e vai se tornando cada vez mais... Um absolutismo relativo faz parte de todas as suas convicções. O que você pensa disso? Absolutismo relativo mostra que é relativo. Não tem absolutismo. Liquidez. Tá certo? Me perdoa a maiêutica. Absolutismo relativo, porque... Inclusive Agora, essa também é. De certa forma é absoluto, porque Mas você... tudo é semântica para mim, tudo é bobagem. Isso é o processo da falácia, da heurística, da sofística. Com relação tudo é àquela bobagem. sua experiência, né, com aquela assistência que foi feita, aquela... Aqui, a coisa mais séria é isso não. Pensa só nisso. Na hora que você tem convicção de uma vivência que você já teve muitas vezes, acabou. Entende? Eu, por exemplo, eu sei que essa aqui, ó, ela aumenta tantas vezes. Eu tenho confiança nisso. A hora que eu vou ver, eu sei como é que ela vai aumentar. Eu tenho experiência disso. Eu pego essa caneta, eu sei até que ponto que ela aguenta escrever. A tinta dela, como é que sai. E outra coisa, você põe aqui, ó, e vai escrever debaixo da luz, você vê direitinho a tinta líquida sair, ela brilha, depois ela seca. Você vê direitinho. Eu sei disso tudo sobre a caneta. Não adianta o que o outro vem falar. Eu tenho experiência disso há dezenas de anos. Então eu tenho uma convicção da minha experimentação. Esse é o princípio da descrença. Faça a sua experimentação. Aí você alcança uma convicção inabalável. Essa convicção para você, praticamente, ela é absoluta. Ela virou a verdade relativa de ponta, mas que tem muito valor para você. É um fato. É um fato, então... É um fato e é um parafato, às vezes. O problema todo é o parafato, é o mais sério. Ele é mais sofisticado. A intoxicação energética pode causar depressão? Bolas, é o que acontece mais. E outra coisa, causar, isso é pouco. O problema é manter. Ela mantém a depressão. É a intoxicação energética. Uma pessoa, por exemplo, teve aí uma crise de depressão durante 3 dias.
Depois que passou por uma semana, daqui a pouco 2 semanas, daqui a pouco vai ficar meses. Tudo isso, o que é? Essa ampliação. Professor, ali na página 152, na paradoxologia, Sim. o item 2, que é anticologia, né? Aquilo, o senhor já comentou isso em algumas Toda oportunidades. verdade relativa de ponta a rigor já é antiquada em comunex evoluídas. Isso. Eu estava pensando assim, essa questão da revelação da Verpon, né? O senhor até tem falado sobre Sim. isso, né? A revelação é ótima, aquele momento evolutivo, como tudo na vida. Isso. Ela é a revelação daquele momento. Se ninguém sabe, eu às vezes trago um assunto aqui e pergunto, quem é que sabe disso? Ninguém fala, é uma revelação. Mas só valeu para aquele dia. A partir daquele outro dia o povo vai estudar, vai começar a ver, já começa a pesquisar, já tem uma opção de dividendos da ideia. Mas aí o que eu queria entender é o seguinte, o critério que o senhor usa para poder, de repente, colocar em pauta aí uma Verpon é a questão da massa crítica ou algum outro critério? É a questão do andamento do meu trabalho. O andamento do seu trabalho. Não é bem só o povo, mas não. Isso aí já era, isso foi no início. Eu mesmo estava explicando aí como é que é o meu processo. Por exemplo, há décadas eu sabia o processo de fazer uma cosmovisão ideológica da consciência. Agora, eu queria saber, no início eu falei assim, eu tenho que começar talvez com um dicionário enciclopédico. Depois a gente foi caminhando até chegar na enciclopédia. Aí eu falei assim, eu não posso chegar com 70 abordagens diferentes para cada entrada desse dicionário. Eu tenho que chegar aos poucos, por quê? Isso não é só problema para quem vai ler, é problema para eu que vou redigir. Então, eu tenho que começar com algumas, eu domino bem aquilo, vou decorar tudo que tem, aí eu passo para outras, para outras, para outras, para outra, para outra. Hoje eu estou com 67. 67 sessões. Agora, eu comecei com quantas? Meia dúzia. Há anos. Antes do Instituto. Entendeu? Agora veja, eu tenho uma opção de coisa que agora eu tenho que atualizar. É muito material que eu tenho. Então eu tenho que atualizar tudo aquilo. Então eu pego e vejo uma opção de coisa que já não vale mais nada. Vai tudo para o Lix. Lix, que eu acho, é o lixo. É a hora que nós vamos fazer a cremação. Eu todo, de quanto em tantos meses, eu cremo uma opção de coisa, porque não é bom ficar com aquilo. Que às vezes envolve pessoa, tem meu material, por exemplo, da Tenex. Isso aí não tem jeito, não dá para estar salvando papel, milhões de coisas. Esse negócio de ecologia é muito relativo. A gente pode fazer isso, que chama aí na ecologia, que é o processo da reciclagem, até um certo ponto. Tem coisa que não vai, não. É muito perigoso. É porque o senhor já falou também que aquela máxima lá, que quando a pessoa está preparada, né, o aparador aparece, o aparador aparece, o serviço aparece e a plateia aparece. Os voluntários. Com relação a isso, eu estava pensando justamente com relação à ideia nova, né? Então, por exemplo, eu pensei que seria alguma coisa de massa crítica, porque eu pensei, no momento que a pessoa estiver já com o escopo dela, com a base de conhecimentos preparada, ela vai estar aberta, vai estar preparada para receber uma ou para entender. O problema é só esse, ela tem que estar com esse preparo na fase de preparação inicial. Depois ainda tem muitos anos até ela amadurecer. Esse meu negócio aqui não nasceu de um dia para o outro, eu não nasci ontem. Então o negócio é muito mais sério. Por exemplo, isso que eu faço da fase preparatória de 1 a 35 anos, para mim não serve. Eu ainda estou nela até hoje. Para fazer execução. Agora, veja, eu entendi isso muito cedo. A verdade, esse negócio que eu falo para a pessoa se preparar aos 35 anos, eu aos 15 já tinha isso preparado. Meu negócio são esse resto, esses 20 anos de preparação, é que está me ofendendo até hoje. E eu sou burro, ainda não consegui superar isso tudo. Agora, tudo você tem que mexer. Agora, o problema todo é que eu estou fazendo uma redação. A redação tem a conformática. O problema da forma é terrível. Olha aí o trabalho que eu não dou para o Antônio, para a Adriana, esse negócio todo aqui que eu faço para a Rosa. Entende? E outra coisa, o que eles estão mexendo é ainda superficial. Vocês já pensaram, Antônio, se eu fosse dar certas ideias para vocês desenvolver, coisa que às vezes vocês vão pegar, que nunca viram falar naquilo, você procura na internet do jeito que você faz e não acha nada, como é que é? Você fica aí a ver navios? Vai falar para quem? Então, procurar o quê? Então aí é que vem o processo da preparação. É essa preparação que eu tenho. E ela é baseada em parapsiquismo. Parapsiquismo é ver arco voltaico, sinalética, TENETS ou FIEX.
Sem isso eu estava perdido. Não chegaria aí. Agora, outra coisa. Hoje eu posso falar claramente para vocês. Uma pessoa vai chegar aqui e falar assim, não, tudo que o Valdo fala não tem novidade nenhuma. Aí eu falo assim, isso aí é rebarbativo, porque eu vivo falando isso, não tem novidade nenhuma. Agora, depende do que é a novidade que você está falando. Você está falando novidade para quem? Para você deve ser novidade, porque senão você não faria essa observação. Você está entendendo? Mas eu não vou falar isso para as pessoas, né? Mas você sabe, de vez em quando o negócio fica aqui, ó. Mas você não pode, segura, ó, a educação. Entendeu? Você tem que segurar. Mas agora veja, que tem uma função de novidade, tem. Para o vulgo, para o pré-serenão vulgar, me perdoa. Nós temos uma carreta cheia de novidade nessa cabeça. Isso não há dúvida, eu sou cansado de saber disso. Agora veja, isso é um problemão, isso não facilita nada, só piora. Como é que você vai fazer para esse povo entender pelo menos alguma coisa? Para aquilo ser bom para eles, melhorar a própria vida, dar um jeito de melhorar a qualidade de vida que eles têm. Então isso tudo nós temos que ver. Agora, para mim não adianta nada também o negócio só do momento evolutivo. A gente tem que ver a posteridade, a posteriori, a posterioridade. Entendeu o que quer dizer? Por quê? É o processo das próximas vidas. A gente não pode trabalhar só nessa vida. Ó, todos vocês estão estudando aí a ProEx, estão trabalhando para fazer livro, estão fazendo estudo, pense. Você não está escrevendo essas coisas para essa vida, presta atenção. Isso tem que dar resultado para as próximas. Senão que droga é essa? Você já fez. Trabalhar com uma vida só, nós todos já tivemos milhares de vidas assim. O problema é trabalhar no auto-revezamento para as próximas vidas. O que vocês estão esperando? No meu caso, eu penso nisso desde os 15 anos, com muita convicção. E ó, nada interferiu nisso. Nem espiritismo, nem odontologia, nem medicina, nem as coisas que eu fiz no exterior, no Oriente, o estudo que eu fiz até em Hollywood, nada. A literatura que eu li, o processo de ciência que eu participei, acidente que eu tive, doenças que eu tive, nada disso interferiu nisso. Isso aí eu sou inabalável, o negócio é sempre o mesmo. Eu não achei nada para melhorar. E outra coisa, não fica pensando que eu não pesquisei, não. Eu cisquei de todo jeito, até extrafisicamente. As primeiras perguntas que eu fiz para o transmentor foi tudo baseado nisso. E vários desses, fora do corpo. Era o jeito. Quando eles me permitiam, depois que fazia assistência, me davam liberdade para eu saber, eu queria era saber das coisas. Então assim, Valdo, você pode vomitar, vai lá, alcança mais energia, isso vai ser bom para você. Não, eu queria saber umas coisas. Posso perguntar? Era isso que o povo que eu dava trabalho quando pequeno, a pergunta. Entendeu? Agora, com vocês, eu mais respondo pergunta do que faço. Mas de vez em quando eu faço umas cretinas, só para chatear, né? Às vezes vale a pena. Até, perante o que o senhor falou, até a pergunta que eu fiz ficou pequena, né? Mas eu queria, assim, por exemplo, que nem pegar um exemplinho assim da Central Extrafísica da Verdade. É. Essa ideia eu tenho certeza que o senhor já conhece ela há muitos anos, até se bobear de outras vidas, né? De outras vidas. Agora, o problema não é só esse. Muitas dessas ideias avançadas, não é que eu já vivenciei muito aquilo. Mas eu tenho conhecimento teórico da coisa, devido à turma com quem eu trabalhei 200 anos, né? 2 séculos. Entendeu? Então você via tudo. E você tem que lembrar, no psicossoma, a minha memória era melhor, né? A minha fixação é melhor do que essa. Isso aí eu não esqueço. Foi por isso, eu comecei muito cedo vendo que o processo da memória era muito sério. Se eu tenho uma relativa concentração mental, o meu processo então era mexer com a memória. Entende? Porque a concentração me daria um certo juízo, com equilíbrio dentro das coisas. Mas a memória, essa memória prioritária. Uma coisa é você lembrar uma coisa que não tem valor nenhum, outra coisa é você lembrar aquilo que precisa na hora certa, no momento certo, dentro dos processos certos. Isso aqui é a coisa mais séria. Então, isso tudo eu vi muito cedo, extrafisicamente. Entende? Agora, isso me ajudou. Agora, eu dentro dessa minha condição de cobaia para vocês, eu sou obrigado a falar essas coisas para vocês verem. Muita gente aí pode achar que eu sou cabotino, que é um cinismo muito grande que eu estou usando para falar isso. Ó, banana para essas pessoas, que eu não tenho nada a ver com isso. Minha intenção é boa, a minha boa vontade também, tudo indica que vocês já viram que é grande. Agora, eu estou mostrando coisa com discernimento.
Se a pessoa não quer, o problema é dela. Isso já aconteceu em outras vidas, me mataram. Como não me mataram até o momento, vocês aguentam. Uma outra coisa, eu queria perguntar, alguém fez revisão desse texto? Olha, eu sei que aí tem um A mais lá na Femininologia, mas isso já foi corrigido nos originais, tá certo? Agora, você, Rosa, eu peço a você para examinar a remissologia e a interdisciplinologia, para você aumentar isso aí para nós. Isso aí está fácil, não está tão difícil. Agora, pode falar, Igor. Sim. Sim. Igual a aparência é relativa, tendo existido até o serenão, vivendo nesta dimensão com idiotia. Faltou um I lá. Entende? A idiotia funcionou. Não pense mal aí você. Viu, Igor? Estou te salvando lá. Eu estava querendo pensar mal. Não é idiotia dele, estou falando a palavra. Tá certo? Mas olha, mais alguma coisa? Sim, o que você achou? Eu tenho uma pergunta. É caso de uma pessoa que tem transtorno bipolar? Tem o quê? Transtorno bipolar. Sim, a bipolar. Aí ela já tomou drogas faz tempo, mas agora está reabilitada. Mas o problema é que essa pessoa tem muita energia, demonstra bastante agressividade e consegue dominar o campo dentro do aula. Então eu queria saber como se pode abordar o caso desta pessoa, qual é a melhor atitude, como se pode... Não, essa pessoa já está num bom caminho, se ela já consegue dar aula. Você está falando que ela dá aula? Não, mas ela recebe aulas, ela é uma aluna. Ela é uma aluna? Sim, sim. Aluna, e no caso, o problema tem que fazer uma pesquisa séria. Manda ou pede a ela para ir na consciência terapia, para estudar as coisas mais sérias, na consciência terapia. Para eles fazerem um levantamento dela. Tem que examinar com mais detalhes os casos para ver como é que pode ajudar. O que você acha? Agora, de cara, você já fazendo uma indicação de consciência terapia já ajuda a pessoa. Mas se ela não... Outra coisa, ela tem consciência que ela tem isso? Sim, ela sabe ser o problema. Então fala com ela para ir, porque na consciência terapia possivelmente eles vão falar com ela para cuidar das energias que ela tem. O ideal seria ensinar para ela o que é o estado vibracional, para ela cuidar de si mesma, fazer a autocuroterapia. Consciência terapia? Se ela não conhece consciência terapia, não está... Pois é, mas agora mostra, vê o que é. Agora, se ela não quer nada disso, deixa para lá, você fez o que você pôde. É aquilo que você tem à mão. Você entendeu? Agora, o problema é encaminhar. Pelo menos você está ajudando. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que no próximo domingo, ou seja, depois de amanhã, é interconfiança. E que amanhã é dia do meu aniversário. Eu faz mais de 50 anos que eu não comemoro meu aniversário. Quem chegar aqui com processo de aniversário amanhã, eu já tenho uma tropa de choque para dar uma surra no povo. Tá certo? De modo que vocês esqueçam. Amanhã vocês vão escolher o que nós vamos estudar aqui. Esqueçam a minha pessoa, vejam o estudo. Eu não posso faltar às tertúlias. É meu aniversário, mas para mim é dia igual aos outros. Eu não tenho sábado e domingo, feriado e aniversário. Tudo para mim é bobagem. De modo que... Se o povo queria E olha, não queira trazer nada para eu comer, que eu já tenho tudo para comer, já me arrumaram tudo, já não tem mais espaço, de tanta comida que já me deram. E outra coisa, me trouxeram as bananas que eu estava atrás, eu já tenho tudo. Pode me dar banana, que é o que eu quero. Não, eu estou comendo muita banana agora. Banana, manga e ata. A ata é o Roberto que está arranjando para mim. Que isso tem me ajudado demais. Eu estou muito melhor. Outra coisa, eu estou na disposição que eu tenho que estar segurando a coisa, porque senão eu quebro a madeira. Mas, Vado, se as pessoas querem usar como excusa o seu aniversário para comer bolo, vamos deixar eles comer bolo. Se o problema é delas, é dela. Então traz um bolo que eu não como. Tá bom. Bolo que tem muito açúcar, que tem qualquer creme, você sabe que eu não como. Então, aí, eu participo.
Mas e se fosse daqueles que você pode comer, não vai comer? Não, um pedaço aí, isso a gente então é obrigado. Agora, ó, se me trouxer um bolo quilométrico, vai ter surra. Hein? Ah, mas qual o tamanho? Não, tem que ser para todos. Amanhã é Então, você sábado. veja, amanhã é sábado, você acha Tem que tem quanta gente? tem Hoje na- tem quantas pessoas aqui? Tem acoplamentario, então amanhã provavelmente vai ter umas 80 e 90 aqui dentro. Agora hoje, eu penso que deve ter até mais. Com a complementar, só a complementar já tem 60. Então, quer dizer que amanhã vai ser boca livre para essa turma toda, é isso? Vai. É isso então, outra coisa. É bom falar aí. Aí o cara vai pegar o avião para vir comer esse vamos bolo. mostrar o bolo. Olha aqui, mas- pode pegar o avião que você vai comer o bolo. Deve ser bom o bolo, tá certo? Vale a pena. Agora, gente, vocês têm mais, tem alguma coisa para falar aí antes? Nós já estamos mais cedo hoje. Eu estou só explicando aqui pela situação. Hoje, nós ainda temos 11 verbetes para ser selecionado. Amanhã não tem eleição. No domingo, como eu falei, interconfiança. Na terça-feira, eu já trago 20 verbetes com 10 novos, como sempre eu faço. Terça-feira sim, terça-feira não. Você sabe que isso está seguindo uma cadência violenta. Agora, hoje, ó, 828. Nós vamos passar amanhã para 829. Eu tenho 900 e lá vai fumaça. Você está entendendo? Já. Entende? Então vamos trabalhar na história e vamos ver o que a gente faz. Agora, quem é que vai fazer alguma comunicação? Vou fazer uma comunicação e ela vai ler os verbetes. Sim. Eu só queria avisar vocês que a Rosa passou uma lista dos associados, dos sócios livres do tertuliário. Essa lista parece que parou, né, em algum local. A gente pediria que a lista voltasse aqui para a Rosa Nader e lembrar a todos que devem participar, né, com quanto quiserem, doando a quantidade que quiser, durante 6 meses para a construção do tertuliário, que a gente está agora na segunda fase da obra. Né? Então, tem várias formas de participar, por doações. Nós agradecemos a um teletertuliano que doou R$500, então as pessoas estão participando, tá? Então a lista está passando aqui com a Rosa, quem quiser participar, procure por ela, tá certo? Obrigada, então. Olha, ainda tem mais uma pergunta aqui que eu vou tentar responder. Toda verdade relativa de ponta já não é mais de ponta para aqueles que estão na vanguarda evolutiva? Não, é muito pior do que isso. Toda verdade relativa de ponta pode ser que daí a 5 minutos já não é mais. Uma pessoa vai ter uma ideia mais brilhante que aquela ou acrescentar alguma coisa a ela. Então o negócio não precisa estar na vanguarda evolutiva, não. Pode ser mesmo entre nós aqui. E outra coisa, aqui tem certas pessoas que estão na vanguarda evolutiva. É o Antônio, é o Mário, é o Loche, é o Everton, até a turma lá do Adélio, etc. Né? Então isso tudo a gente tem que ver aí como é que é. Sobre esse aspecto, está tudo certo, é a vanguarda evolutiva. Tá ok? Você está de acordo? Então tá. O que mais você quer falar? Eu queria falar que hoje tivemos 22 votantes online, que as pessoas já começaram a enviar perguntas mais breves, mais claras, a gente agradece. E a gente repite novamente o aviso que o Loche deu no começo, para se tem pessoas que não escutaram, que a gente não vai ler aquelas perguntas que fossem, como o professor Valdo diz, tipo tratado, que fica difícil atender todas as perguntas se elas fossem muito extensas. Então a gente agradece e pede para as pessoas se esforçarem mais em ser mais objetivo, mais direto e mais claro, para dar tempo a responder também mais perguntas, tá? E eu acho que é isso aí. Uma outra coisa que eu queria falar, amanhã é sábado, é dia lá do Lu. Quem é que vai aparecer lá no restaurante chinês, que é o último jantar dele, tá certo? É verdade. Amanhã quem é que vai aparecer lá? O restaurante está fechando as portas. Então, né? ó, você me representa lá perante ele, que eu não O vou restaurante poder aparecer chinês, lá. o Entendeu? Star, Tá está certo? fechando as portas e amanhã eles estão fazendo a despedida. Eu não posso ir numa despedida dos outros, fica até chato para mim. Então, o professor Valdo falou eu no tô domingo que comemorando. todas aquelas pessoas que Dá abriram certo. Você fala com ele, restaurantes que no shopping, que eu era caí bom fora, aparecer lá. Viajei, caí fora, temporariamente. Pois é, mas você explica isso para ele. Escuta, coloque na minha posição. No dia, não foi eu que criei nem o dia do meu aniversário, nem o dia dele. As coisas coincidiram. Agora, no dia do meu aniversário, eu vou lá fazer a despedida dele, fica parecendo que eu estou comemorando meu aniversário. A minha consciência não está permitindo fazer isso, não. Eu não vou lá, não. Na dúvida, eu me abstenho. Você acha que eu estou muito errado? É a vida. Agora, ó, eu gosto muito dele, essa coisa toda.
explica lá. Agora o Mário me representa lá, ele sabe bem. Há um monte de amigos nossos. O César, não sei se ele está aí, que ele também iria, né? Tá? Então ele vai, pois é, o César. Se ele vai um monte de gente junto. Ele tem me ajudado muito, uma opção de coisa, uma opção de coisa. Agora, ó, vocês perguntam para ele o que ele vai fazer da vida. Qual é a reciclagem? Qual o próximo patamar? Você vai voltar para a China? Como é que é? Você vai ficar. Microfone. Ah, é? Agora, o ideal seria se ele tivesse esse restaurante lá no shopping, uma pena. Porque o restaurante chinês do shopping é tão fraquinho, dá até pena. É. Mas é. Mas Não, é aquele... Agora, o caso todo é o seguinte, vocês acham que foram todos esses restaurantes do shopping? Não, porque já vinha caindo o trabalho deles. Tá criando problema, isso eu sei. É verdade, então ele está certo. Ele pegou onde dói. É isso mesmo. É chinês. Não, eu sei, porque eu via o povo todo lá. No início eu ia encontrar com esse povo todo. E você sabe, eu com a minha barba desse jeito, todos eles me respeitam, acham que eu sou isso ou aquilo. Não tem mais não, né? Agora, gente, essa semana eu estive examinando com uma pessoa os preços do Paraguai em relação com Foz, em relação com lá o shopping da Argentina, em relação com São Paulo, em relação com o Rio. Olha, nunca estiveram tão baixo na vida inteira. Eu estou falando só para vocês que é um absurdo. O negócio está na base, às vezes, de 10%, de 20% dos outros preços que a gente encontra por aqui, mesmo em Foz. Agora, eu vi vários artigos. Eu sempre examinei isso, desde que eu vim para cá. Eu sempre examinei esse processo de contrabando que existe por aqui, todo tipo. Agora, o que eu vi ontem é o maior. Eu falei assim, nunca aconteceu isso. Agora, eu fico besta, como é que eles arranjam aquele mesmo aparelho, tudo de alto nível, igualzinho, tudo, a mesma fábrica, e estão vendendo aqui por 400, os caras lá vendem por 70. Como é que é possível um negócio desse? De que modo? Então, veja, o governo tem que trabalhar mais esse negócio de alfândega, mais o negócio dos preços, e ver o que acontece. Eu acho que até agora ainda não resolveu muito isso, não. A diferença, gente, é simplesmente impressionante. Agora, veja, uma pessoa faz uma firma, precisa de material, ela vê que lá é muito mais barato, como é que faz? Ela vai comprar os troços tudo mais caro aqui? Como é que fica isso? Isso já não é mais tentação, não. É raciocínio, é discernimento. Tem que tomar uma atitude nisso aí. Agora, se o Paraguai consegue isso, por que é que nós no Brasil não conseguimos? Essas leis nossas têm que ser reformuladas. Tem que dar um jeito. É incrível o processo da carga tributária que tem em cima da gente. Agora, uma carga tributária que estão aumentando cada vez mais, para depois o PT queimar o dinheiro aí, ou colocar no bolso ou na cueca, como tem acontecido. Como é que fica? Agora veja, não abaixa esses preços por causa do tributo. O imposto é uma coisa de doido em cima disso. Agora veja, a culpa é nossa. Agora eu só quero lembrar para vocês, olhem bem como é que é a alfândega, como é que pode passar nisso. E outra coisa, qualquer coisa que vocês forem comprar mais séria, olha o Paraguai. Não fica pensando que o Paraguai só tem besteira, não é. Vocês já viram eu falar muito de Paraguai aqui? Eu estou falando que eu fiquei abismado dessa vez. Em 13 anos que eu estou aqui, eu nunca vi disparidade de preço igual as que eu vi ontem. Nunca. Eu conheci isso desde a época dos computadores, quando eu cheguei aqui. Isso em 94 para 96. 95, mais ou menos, é que foi a coisa mais séria. Hoje, é um absurdo. Então, como é que faz? Agora, por exemplo, vocês precisam de um negócio. Vai gastar um dinheirão, a carreta de dinheiro aqui, sendo que o negócio está ali? Agora, é comparação. Nós fizemos comparação. Foz, primeiro, Cidade Leste, os lugares que tem. Porque lá, vocês sabem que agora vai ter até shopping Cidade Leste. Né? Então, Cidade Leste, Foz do Iguaçu, a aduana lá da Argentina com aquele negócio, São Paulo e Rio. E tem também Curitiba, que também teve os preços que a gente olhou. Não dá, gente.
Dá até arrepio quando você vê aquilo. É um absurdo. Agora veja, eu que vi na Europa, por exemplo, aquele negócio que a gente estava na Itália e o povo lá italiano mesmo falou assim, não, ó, você vai comigo até a Suíça? Eu disse, mas por quê? Eu vou pôr gasolina. Então a gente atravessava a fronteira para colocar gasolina. E aquilo tudo era permitido. Entende? Você também já fez. Pois é, eu fiz com os outros lá junto. Agora, o que é que se passa? Aqui está mais ou menos a mesma coisa. Agora, por que não estudam isso? O Valdo. Mas, gente, mas não adianta. Cidade Leste, aqui, os preços, aqui, ó, preços de aparelhos, de coisas técnicas, de tudo quanto é jeito, bons. Eu não estou falando fajuto. É lógico, você vai comprar a Cidade Leste, tem que ser uma pessoa expert, tem que entender o que é o certo, o que é errado, tem que ver, porque ela tem de tudo. Mas estou falando é de coisa autêntica, não tem jeito. Você vai olhar, a apresentação é a mesma, a grife é a mesma, a marca é a mesma, tudo é igual. Funciona do mesmo jeito, não tem jeito. E outra coisa, o preço, um absurdo. Centenas a mais aqui. Por quê? Centenas de percentuais. Milhares, às vezes. Como é que fica? Isso é hoje, aqui. Eu estou falando hoje, dia 11 de abril de 2008. Então, veja. O que é esse negócio de alfândega, essas coisas todas? Isso aí não está resolvendo ainda não. Teria que estudar essas leis mesmo, tem que haver uma reforma judiciária e violenta. Como é que fica? Nós aqui nessa cidade fronteira. Ou senão nós tínhamos que fazer uma coisa, aquilo que já tentaram fazer. Fazer aqui o negócio do jeito que foi feito em Manaus. Um livre comércio. Zona Franca. Tinha que estudar alguma coisa, que é um absurdo. Ó, qualquer um que estiver me ouvindo, se tiver qualquer dúvida a respeito disso, vem aqui e faça a comparação de preço. Qualquer coisa, eu mesmo indico as pessoas que são expertos para mostrar a você o que é que tem lá, o que tem aqui. Uma vergonha. Eu não vejo saída para isso. Arrepia a gente, a hora que vê aquilo. Dá uma pena desse povo todo que fica aqui fazendo uma força danada. Por isso que muitos viraram brasiguaio, você sabe, por causa disso. Mas, ó, fica fazendo uma força, suando sangue aí no trabalho, e fica gastando o dinheiro todo, que às vezes uma poupança enorme, com os troços absurdos de preço que tem aí. Como é que é possível? Sendo que ali, em 10 minutos, você está num lugar que tem centenas de percentuais mais barato. Como é que fica? Essa noite, eu fui dormir pensando nisso, que pena. Comecei a jogar energia em tudo que podia, para ver se essas autoridades têm alguma inspiração para diminuir esse gap. Aqui, o negócio está muito grande. Nem em 95 eu não vi isso. É o maior que eu já vi. Agora, veja, a gente vê esse processo todo aqui, o shopping aumentando, o povo arranjando emprego para um monte de gente nova, essa coisa toda, mas com esses preços todos, não adianta nada. Um esforço danado, então, aqui. Estão escrevendo na água, entende? Cuspindo para cima. Então, vamos pensar nisso. Vê se vocês por aí, quando vocês viajarem, falam nessas coisas. O povo só mete o pau em Cidade Leste. Mas veja, como é que você vai meter o pau na condição dessa? Eles estão certos? Até que ponto? Até que ponto que esse erro deles lá talvez seja menos erro do que o nosso aqui? É um processo percentual de erronia. Como é que fica? Pensem nisso. Tá certo? Agora, ó, vamos fazer então a eleição? Faz favor. Verbetes novos, aglutinação, pré-análise. Verbetes antigos, década, diferença semântica, operação, palavra-chave, prerrogativa, primoponente. Referência, taxologia da segurança e usabilidade.